Em um dia aleatório, monstros começaram a aparecer por todo o planeta. Em meio ao desespero generalizado, pessoas fogem de um monstro segurando um carro. Elas pedem por socorro e tentam escapar. Cidades são destruídas e, em conjunto com os monstros, aquilo surge do nada. Um helicóptero do jornal sobrevoa a área. O repórter fala que a estrutura ainda não mostrou nenhum tipo de atividade e que o exército está mantendo atenção total nela. Essa estrutura, que parece uma montanha com algumas janelas, veio junto com a existência dos monstros, deixando as pessoas apreensivas com os fenômenos que estão acontecendo. A montanha que surgiu no centro da cidade parece mais uma torre. Entradas e saídas por todos os lados e seu interior brilha com uma luz roxa. Esse foi o primeiro embate entre a torre do tutorial e a humanidade. A torre de tempo em tempo invocava humanos espalhados pelo mundo. De uma maneira forçada, a torre puxava eles para dentro sem qualquer requisição de parâmetro como idade ou gênero. Lá dentro eles eram obrigados a concluí-la, tendo que formar grupos de aventureiros. Porém, a torre era tão difícil que apenas 20% dos participantes acabavam sobrevivendo. Já as pessoas que sobreviviam voltavam mais fortes e com habilidades especiais, se tornando a única esperança da humanidade na luta contra os monstros. 12 anos depois, após a primeira conclusão da torre, monstros sapos com 2 línguas são atacados por um raio roxo os cortando no meio. O homem que lançou esse raio é um rapaz loiro de olhos claros chamado de Caçador. As pessoas ao redor clamam pela chegada do Caçador, tirando fotos como se fosse uma celebridade. Depois da torre, os caçadores se tornaram ídolos da humanidade, recebendo atenção por todos os lados. Sendo um caçador, você poderia almejar a mesma fama e fortuna de celebridades. As pessoas comuns que viam eles da TV almejavam se tornar caçadores. Uma nova era teve início no momento em que os caçadores tornaram-se parte do poder das nações. Foi aí que eles elevaram os seus preços, e para que pudessem se proteger de alguma forma do governo, se juntaram em organizações só de caçadores. Essas organizações, chamadas de guildas, fizeram tratados de paz com os governos, se tornando uma parte essencial da sociedade, participando até mesmo de programas de TV. O programa Conhecendo Caçadores apresenta novidades e curiosidades dos caçadores. Hoje eles estão com os líderes de 3 grandes guildas. O primeiro é o líder da guilda Gogureio, seu Kon-an, um homem de cabelos e olhos castanhos com um olhar marcante em seu rosto. A segunda é a líder da guilda Erams, seu Young-li, uma mulher de cabelos e olhos azuis, um olhar gentil. O terceiro é o líder da guilda Seou, Seung-kim, um homem bonito de olhos vermelhos e uma aparência moderna. O programa Conhecendo Caçadores foi desenvolvido baseado no que é popular, e na semana passada, graças ao suporte do público, a taxa de telespectadores de 35,7% fez com que obtivessem o status de programa mais popular. A apresentadora pergunta aos participantes sobre um jogador avançado que vive no tutorial. Os mestres de guilda ficam assustados, mas ela continua questionando se conhecem quem é esse jogador avançado. Conan fala que se há relatos recentes sobre ele, pelo visto ainda não morreu e tá levando uma boa vida. A Young-li fala que não existe ninguém que não saiba quem é aquela pessoa. Ele foi o primeiro jogador enviado para a torre junto com eles, alguém que tá preso dentro da torre há 12 anos. Young-kim fala que isso é mais como se fosse um tipo de maldição, que ele não pode sair igual os outros jogadores, voltando infinitamente para o primeiro andar da torre, tendo que recomeçar de novo. A repórter fica impressionada com o caçador que concluiu a torre repetidas vezes. Comenta que caçadores só saem da torre depois de treinar todas as habilidades básicas até o limite, e um homem que a concluiu repetidas vezes por 12 anos já deve ter se tornado um caçador bem poderoso. Existem boatos que ele conseguia concluir do primeiro até o 100º andar em um dia. Dentro da torre, pessoas correm desesperadas pedindo ajuda. Elas vestem armaduras, arcos e espadas, tirando um homem, que usa uma roupa casual e uma chinela. Pessoas são brutalmente jogadas para cima, caindo no chão logo em seguida. O homem, com um olhar despreocupado em seu rosto, encara o boss do 10º andar da torre, um monstro demoníaco com cabelos de fogo e chifres saindo pela sua testa. Apenas a cabeça de Balok é do tamanho do homem, mostrando quão grande seu corpo é. O homem fala que se ele conseguisse sair da torre, talvez fosse colocado no rank A ou superior. As pessoas na internet comentam sobre o jogador avançado. Alguns falam que dá para conseguir rank A ou S depois de sair da torre, mas se perguntam de qual torre precisam sair para conseguir esse ranking. O rank S é capaz de destruir montanhas só de utilizar suas habilidades. Um cara comenta que viu o jogador avançado quando escalou a dungeon, no andar 72. 3 lobisomens apareceram e ele continuou seguindo em frente, derrotando-os sozinho. Também dizem que ele foi capaz de chutar um monstro do primeiro andar até o 10º. Esse homem luta contra o boss final, chutando sua cara com um sorriso no rosto. O impacto de seu chute é tão forte que o boss enfinca o queixo no chão. Ele novamente coloca os pés sob sua cabeça e começa a gritar, perguntando quem que é o foda ali. O homem, com um sorriso maléfico em seu rosto, fala que valendo 10 pontos ele é o cara que vale 12.
A subjugação do boss acaba com o último ataque sendo do chinelo. Ele olha o boss no chão desaparecendo e fala que vai ter que começar tudo de novo. Nos últimos 12 anos o tempo necessário para concluir a torre foi diminuindo. Existem várias torres no mundo, mas todas elas possuem a mesma temática. Por causa disso, toda vez que novos grupos de caçadores concluíram, formas mais fáceis de concluí-la eram espalhadas, fazendo com que as pessoas conseguissem melhores equipamentos e melhores estratégias para lutar contra os monstros. Tudo isso era repassado para todo o planeta, tanto que existem até recorde de quem conquista a torre do tutorial mais rápido. Mas a torre não é tão fácil. Uma explosão atinge vários caçadores de uma vez. Por mais que estivessem com conhecimento refinado de como conquistar a torre, somente poucos indivíduos tinham êxito na conquista. Um jovem rapaz caído no chão olha com medo o monstro que está enfrentando. Ao chegar no andar 99, muitos jogadores perderam sua vida na luta contra o boss. O último teste da torre era brutal. 70 de 95 pessoas foram mortas por ele. Essa existência aterrorizante ceifou a vida de mais da metade dos aspirantes a caçadores. E essa mesma existência leva uma voadora na cabeça. Os participantes olham a cabeça de Balok voando do corpo. O homem que fez aquilo pousa no chão. Com essa já são 1349 conclusões da torre. Ele fica frente a frente para o portal roxo com raízes em sua volta, e suspira, fechando e abrindo os olhos. Ele se depara com a mensagem de bem-vindo à torre do tutorial, indo para a conclusão 1350. O homem começa a rir, várias e várias vezes até que cai no chão. Neste grande salão vazio ele grita, xingando a torre e pedindo para voltar para casa. Ele deita no chão ainda suspirando e abre a janela de status. Uma tela flutuante aparece diante de seus olhos. Ian Volkin, de 26 anos. Tem quase todos seus atributos no limite do tutorial. Há 12 anos atrás ele enfrentou esse mesmo boss com um grupo de caçadores. Com muito esforço eles conseguiram matar o boss e concluir a torre, ficando felizes que poderiam voltar para casa. Na frente do portal o grupo fala que se não fosse por ele, nunca conseguiriam completar a torre. Ele fala para não deixarem de se falar quando forem para o lado de fora. Porém, quando ele abre os olhos novamente, ele se depara com a mensagem de bem-vindo à torre do tutorial. A armadura que cobria seu corpo também sumiu e ele teve que concluir novamente com outras pessoas. Uma mensagem dizendo que ele foi amaldiçoado pela torre aparece em sua frente, o deixando irritado e com sua tela de status. Após tentar negar a realidade, ele foi atrás de curar sua maldição. Ele várias vezes concluiu a torre do tutorial sozinho. Ele fortaleceu seu corpo até o limite, conseguindo destruir pilhas de rochas como se não fosse nada. Mas toda vez que ele concluía a torre, ele voltava ao primeiro andar. Nada funcionou. Mesmo depois de tentar todos os métodos possíveis durante 5 anos, ele não foi capaz de encontrar uma saída. Já desesperado e desiludido, pensando que não conseguiria sair da torre, ele começou a aproveitá-la da sua maneira. Ele se disfarça e fala com os iniciantes dizendo que tem uma missão para eles. Essa é sua atuação de bancar o NPC. Depois ele banca um instrutor militar que ajuda no treino dos caçadores, usando um boné e roupas militares que ele pegou de um ex-militar que virou caçador. No entanto, depois de um tempo ele cansou de manter contato com os humanos. Vendo todos eles saindo da torre e contando a história do mundo exterior, ele se sentiu entediado e triste, não tendo mais o que fazer durante um longo tempo. Agora deitado no chão olhando sua janela de atributo, ele percebe uma mudança que não via faz tempo. Uma mensagem dizendo que o loop foi removido aparece. Ele rapidamente levanta segurando a tela com as mãos, desacreditado no que estava lendo. Seus olhos brilham vendo aquela mensagem. Ele grita tão alto que dá para ouvir do outro lado da torre. Ele se prepara e salta, destruindo vários andares com um puro na excitação de voltar para casa. Voltamos ao programa. A apresentadora fala que a conquista mais veloz da torre foi por volta de 10 meses. Ela pergunta se o 18º grupo de caçadores pode bater esse recorde. Os líderes de guilda falam que é uma resposta difícil. O número de caçadores é sempre diversificado e há vários fatores que podem ocorrer, dependendo da força de unidade. Também é importante saber que tipo de ataque tem o melhor efeito e isso vai depender das técnicas deles. Além de tudo isso, as coisas começam a ficar verdadeiramente complicadas depois do andar 51, já que a cada 10 andares surge um boss de alto escalão. Dali em diante a sorte não está mais do seu lado. Na torre nós vemos um ogro que é um desses bosses de alto escalão, assustado com o terremoto que está acontecendo. Saindo do chão à sua frente, Volkin aparece. Com os olhos brancos de raiva ele passa pelos andares da torre explodindo ela. As explosões são tão fortes que dão para ver do lado de fora. Finalmente chegando ao andar 99, fica novamente de frente ao boss, mas dessa vez com um olhar imparável em seu rosto e com a excitação de que vai finalmente voltar para casa. Ele acerta o peito do boss, o matando instantaneamente. Do lado de fora parece que a torre acabou de enfrentar uma guerra. Explosões, rachaduras e fogo é visto por todo lado. Perto da torre uma base de monitoramento foi estabelecida pela Associação dos Caçadores da Coreia. Seu objetivo, além de auxiliar os novos caçadores, é contabilizar quanto tempo eles demoram para concluí-la. Os dois homens assustados olham um portal se formando, dizendo que um novo recorde surgiu. Enquanto faz uma ligação, o homem de terno manda o outro preparar a chegada dos sobreviventes. Porém, só uma pessoa sai do portal.
Andando calmamente, Volkin se depara com o mundo de fora. Vendo inúmeros prédios por todos os lados, a única coisa que ele consegue fazer é rir. O homem de mais cedo chega dando parabéns por ter êxito em sair do tutorial. O protagonista, abismado com o mundo ao seu redor, olha para o homem, perguntando se realmente conseguiu cair fora da torre. E com os olhos marinados ele grita de felicidade. O homem procura o seu nome na lista, mas não consegue achar entre os participantes do 18º grupo. Passando por todos os grupos antigos, ele chega no primeiro grupo do tutorial e encontra seu nome. O homem fica assustado olhando para ele enquanto diz que ele é o jogador avançado. Volkin, que ainda tá pulando de felicidade por ter saído, nem escuta o que ele fala. O primeiro a ser invocado na torre escapou oficialmente após 12 anos. Uma semana depois, uma multidão de pessoas se reúnem para entrar em um prédio. A repórter do Conhecendo Caçadores está na central do tutorial da Coreia, onde os caçadores do 18º grupo terão a sua primeira avaliação de ranking. O 18º é um caso especial. Por terem reduzido o tempo do recorde mundial de conclusão da torre, eles chamam a atenção do mundo inteiro. A repórter fala que também há outro rumor circulando: o fato do jogador avançado finalmente ter saído da torre. Na área de espera VIP da torre do tutorial, os líderes de guilda se reúnem. A mulher pergunta se ele realmente saiu, e o outro responde que só há uma pessoa com o nome Volkin quem entrou em 2006. Ela pensa que ele deve estar com a mesma aparência de quando se encontraram pela primeira vez, já que na torre apetite, sono, tudo desaparece até o envelhecimento. O outro líder de guilda se pergunta que tipo de monstro ele se transformou depois de tanto tempo lá. Então a avaliação de ranking começa. Os caçadores novatos se reúnem usando um equipamento básico dado por eles, tirando uma pessoa que está comendo um Doritos no fundo da sala. O protagonista, que comeu todos os Doritos em instantes, chama a atenção de todos os caçadores ali. Ele pergunta por que eles estão usando aqueles equipamentos e o homem responde que eles foram distribuídos durante a manhã e são necessários para que não falhe no teste de avaliação. Ele nem viu os equipamentos chegando porque estava dormindo. A avaliação começa e todos ali ficam sérios. Uma porta abre e eles são mandados saírem. O brilho da porta é tão forte que faz o protagonista fechar um olho, se perguntando o que vai ser dessa vez. Nós somos apresentados ao labirinto da avaliação de ranking, que é um prédio metálico enorme. Lá o grupo de pessoas se reúnem na frente da porta. Um homem de terno dá as boas-vindas. David, um caçador de rank A, irá supervisionar o exame. Ele fala que o exame está sendo assistido pelo mundo inteiro nesse momento. Os caçadores, usando os itens de proteção e suas respectivas armas, se preparam um pouco nervosos. Vendo isso, David fala que eles não precisam ficar tão nervosos, já que isso é como um passeio no parque se for comparado com o tutorial. Enquanto David está falando, o protagonista lá atrás boceja. Entediado com a situação, David usa o seu celular para apresentar o primeiro teste. Com apenas um clique, ele causa um som enorme e um pequeno tremor, explicando que há vários tipos de situações complicadas que eles vão passar como caçadores e essa será uma delas. Atrás dele, vários pedaços de concreto espalhados se movem simultaneamente, formando um labirinto. Esse labirinto está cheio de armadilhas. Ele falou anteriormente que isso ia ser um passeio no parque, mas na verdade vão precisar de todas as suas capacidades para completá-lo. A contagem regressiva para o teste começa e os caçadores se preparam. Todos eles avançam para dentro do labirinto. Vendo isso, David fica feliz que os novos caçadores estão disciplinados e acha que eles trarão bons resultados. Enquanto ele está lembrando dos tempos onde ele era iniciante, o protagonista chega para conversar com ele, perguntando se ele só precisa chegar do outro lado. David o olha de cima a baixo, se perguntando quem era esse homem. Ele se pergunta se ele é um novato e não entende porque ele não está usando os equipamentos que foram concedidos. Vendo o protagonista tão relaxado, ele se pergunta se ele está levando o exame a sério. Cara a cara, ele pergunta se ele acha que o exame é algo trivial, e o protagonista manda ele dar sermão na galera barulhenta que tá correndo por aí. David fica bravo com a arrogância de Volkin, que fica impressionado com a coragem do David de bater de frente com ele. Volkin propõe uma aposta. Se ele conseguir terminar em menos de 20 segundos, David vai ter que pagar 100 mil para ele. Ele, que parece receoso em aceitar a aposta, tem seu ego afundado quando o protagonista pergunta se está com medo, aumentando a aposta para 1 milhão. Antes que ele termine de falar, o protagonista corre para o labirinto e toca uma de suas paredes. Ele fica impressionado com o quanto um caçador consegue ganhar e pensa que o trabalho de caçador na verdade é muito bom. Vendo ele preparar um soco na parede, David se pergunta o que ele vai fazer. Os líderes de guilda assistindo à transmissão também ficam curiosos com a situação. Ele acerta a parede com tanta força que a parede sólida e maciça parece que vira água. O impacto é tão grande que brilha, causando uma sequência de destruição em todas as paredes atrás dessa. Ele vira para David e fala que a saída está do outro lado. Ele tiou uma saída forçada, ganhando a aposta. As pessoas ficam abismados com essa insanidade que foi mostrada, não sabendo nem como vão medir o ranking dessa coisa. Os mestres de guildas que lutaram com ele no passado se perguntam se ele sempre foi desse jeito.
E como uma criança feliz que ganhou um doce, ele sai saltitando dizendo que ganhou 1 milhão. Mas quando ele vê o estrago que causou, ele se pergunta se não vão cobrar para ele pagar o prejuízo. Na véspera do exame decisivo dos caçadores, a redação da revista Live Hunter fervilha com especulações sobre o enigmático jogador veterano. Informações são escassas, pois ele é uma figura do passado, e há um novato, Kang-Hyun Lee, que talvez mereça mais destaque que o veterano. Lee, um exímio lutador de artes marciais tradicionais, é o foco dos jornalistas, que preparam uma matéria sobre ele, enquanto questionam a existência do jogador veterano. Kang-Hyun Lee, agora em meio ao exame, declara seu desejo de se tornar uma lenda, enquanto se posiciona para o combate. Enquanto outros recuam diante da ameaça de um monstro, ele se mantém firme, pronto para o confronto. Com a espada em punho, ele enfrenta o perigo, disposto a arriscar tudo por seu sonho. Mestre de Kendo, com um histórico de vitórias e títulos, Lee é o mais formidável caçador de seu grupo. Ele acredita que uma primeira impressão marcante pode pavimentar seu caminho para o sucesso. Ele recorda a ascensão meteórica do protagonista na torre, um guerreiro imbatível que supera todos os obstáculos. Hyun Lee, testemunha daquela jornada, não compreende como foi ofuscado, enquanto o protagonista, triunfante, proclama seu retorno para casa. Agora, no exame de classificação, Hyun Lee e os demais observam a destruição causada. Por questões de segurança, o exame é interrompido, e todos são instruídos a aguardar novas orientações. Nos bastidores, a equipe de filmagem busca desesperadamente por imagens claras do evento. As câmeras, antes voltadas para Hyun Lee, ignoraram o verdadeiro protagonista, que, sem querer, se tornou o centro das atenções. O diretor, ao ver o herói na tela, anuncia o surgimento de uma nova estrela. Hyun Lee, amargurado, contempla o adormecido protagonista, enquanto os caçadores ao redor discutem a explosão, alheios à presença do jogador veterano entre eles. Hyun Lee, contudo, vê uma oportunidade de retomar os holofotes. O comitê organizador anunciou que o próximo exame começará em breve, despertando o protagonista de seu sono. Determinado a não ficar à sombra do jogador veterano, Hyun Lee se dirige ao exame disciplinar, enfrentando monstros. Ele desembainha sua espada e enfrenta um ogro. Graças às pedras mágicas e à tecnologia avançada, o treinamento virtual se torna um espetáculo, onde o objetivo é eliminar o maior número possível de monstros em um tempo limitado. Hyun Lee exibe suas habilidades elétricas, impressionando a todos com os raios emanados de sua lâmina. Com a chegada de um prodígio, ele executa uma série de ataques fulminantes, abatendo 78 criaturas e alcançando a pontuação mais alta entre os competidores. Os espectadores, acompanhando a transmissão, comentam que, não fosse pelo jogador veterano, Lee teria sido o campeão incontestável. Volkin passa por ele, bocejando, indiferente ao alvoroço, enquanto os mestres de guilda observam curiosos para ver como ele se sairá após tanto tempo. O exame recomeça, e Lee tem 120 segundos para enfrentar uma horda de monstros holográficos que surgem ao seu redor. As pessoas assistindo olham atentamente para a tela. O protagonista, mesmo cercado de monstros, está extremamente calmo. A contagem regressiva acaba e os monstros começam a atacá-lo. Movendo-se rapidamente como uma bala, ele explode a cabeça do monstro. Seus movimentos são tão rápidos que as câmeras não conseguem acompanhar. A horda de orcs é rapidamente eliminada. A visão das pessoas observando é como se ele estivesse desaparecido e a cabeça dos monstros começassem a explodir. Nem os líderes das guildas conseguem acompanhar seus movimentos, cogitando se ele está usando alguma técnica. Essa hipótese é descartada já que ele acabou de sair do tutorial. Observando atentamente a filmagem em câmera lenta, dá pra ver que ele só está se aproximando dos monstros e atacando casualmente, sem usar nenhuma técnica. Esse poder e velocidade monstruosos deixa os mestres de guilda assustados, se perguntando o que diabos ele fez durante seu tempo na torre. Quando o tempo acaba, de pé ali na sala, ele está cercado de corpos. Ele conseguiu matar sozinho um total de 248 monstros, quebrando o antigo recorde. As pessoas que estão vendo sua performance pela internet comentam sobre o quão incrível ele foi. Alguns acham que ele usou magia para se mover daquela maneira. Hyun Lee, que tá lendo esses comentários, esmaga o celular, profundamente irritado com as pessoas falando de Kim e não dele. Sedento de ódio, ele golpeia a parede de seu quarto várias vezes. Ele que se esforçou tanto e até chegou a usar métodos sujos para melhorar o seu ranking, foi completamente ultrapassado por um aleatório. Na sala de espera, uma mulher mostra uma lista. Perguntando do que se trata, ela explica que é uma lista de guildas que gostaria de encontrá-lo. Essa mulher à sua frente é a chefe de inteligência da Associação dos Caçadores, Alice. Ela explica que muitas guildas estão interessadas em tê-lo, devido ao potencial que ele mostrou. O protagonista olha a lista de relance, entendendo que essa mulher importante não está ali apenas para isso. Ele pergunta o que ela veio fazer, respondendo que está ali por motivos pessoais. Além de poder ver pessoalmente o caçador que revirou o mundo,
Ela indica que ele entre na guilda Ares, entregando o contrato em sua mão logo em seguida. Com sua chegada na guilda, sua remuneração fixa seria de 10 bilhões de won. Por causa do valor exorbitante, ele pergunta se a Coreia está passando por alguma crise econômica ou se a moeda desvalorizou muito. Ela explica que na verdade a economia vem melhorando drasticamente. Só as terras que o protagonista costumava morar estão custando agora cerca de 1,3 bilhões. Ele fica obviamente assustado com essas informações. As coisas mudaram muito desde que entrou na torre. Ela continua dizendo que a guilda Ares está muito interessado por ele, e que estão dispostos a pagar até o dobro disso para recontratá-lo. Ele se questiona se alguém do governo poderia estar recomendando uma guilda. Ela fala que esse foi um pedido pessoal do olheiro da guilda Ares. Ela acrescenta que ele não precisa decidir agora, porém é interrompida pelo protagonista. Ele já decidiu que não planeja ficar atado a nenhuma guilda julgando o contrato na mesa. No começo ela acha que ele está brincando, mas ele continua firmemente impondo a sua ideia. Após sair da sala, ele reflete sobre a proposta. Nesse mundo é dar e receber. Eles não ofereceram uma fortuna de 10 bilhões por motivo algum. Se aceitasse, ele teria que trabalhar. Deitado em sua cama com uma pilha de salgadinhos do lado, o vagabundo fala que não gosta de trabalhar e quer viver uma vida confortável e despreocupada. Voltando à conversa, ela pergunta se ele não planeja ser um caçador, mas ele a adverte, explicando que mesmo sem conexão com guildas, existem caçadores que trabalham separadamente. Ela acha ele bem arrogante, mas mesmo assim diz que se ele mudar de ideia poderia ligar para um número do cartão. Deitado em sua cama, ele está bravo por ter demorado a descobrir sobre os caçadores mercenários. Se soubesse disso antes, ele nem teria perdido seu tempo fazendo o teste dos caçadores e aproveitaria para dormir. Ele dá uma olhada na lista das guildas e reconhece algum dos nomes ali. 5 dias depois, em um restaurante japonês, ele não reconhece as pessoas que ele está falando. Os 3 mestres das guildas mais famosas da Coreia estão em sua frente. Eles foram seus antigos companheiros 12 anos atrás. Seu com que antes tinha sua idade, agora é um coroa. O garoto tímido Seun agora virou um cara bonitão, e Seo Yeon, que era apenas uma estudante do fundamental testuda, virou praticamente outra pessoa. Ele relembra de como Seun se escondia atrás dele, o deixando bem envergonhado. Ele também fala da vez que a Seo Yeon se mijou quando viu o Benshi no 14º andar, sendo ameaçado de morte ali mesmo. Ele tá feliz de reencontrar os amigos e aproveita o seu sushi, se perguntando como ele conseguiu viver 12 anos sem isso. Eles lembram do dia que capturaram o tritão e ele ficou cantarolando dizendo que queria comer sushi. Ele chegou até a cortar o rabo dele para fazer um sashimi. Dá para ver que desde sempre ele é um lunático naquela torre. Seus amigos, lembrando de seu passado, falam que se tornou um hábito ouvir histórias dele dentro da torre. Curioso, Kim pergunta algumas dessas histórias, descobrindo que ele é praticamente uma celebridade e que as coisas feitas na torre são mencionadas na TV até hoje, deixando ele um pouco preocupado. As ideias que ele teve para matar o tédio agora estão na TV. Ele se pergunta quais delas estão, já que ele fez um monte de coisa. Muitas das coisas que ele fez lá foram vergonhosas. Uma vez ele concluiu a dungeon pelado, outra ele concluiu fazendo cosplay de Goblin. Eles falam que as histórias mais famosas são de uma vez que ele derrotou um chefe enquanto dançava, e do dia que ele derrota todos os monstros usando apenas os pés do 1º ao 10º andar. Ele fica aliviado que as histórias mais comprometedoras ficaram guardadas lá. Enquanto come o seu sushi, ele explica que essas foram coisas que ele sentiu vontade de fazer na hora. Seus antigos companheiros, que já o consideravam um monstro depois do teste de avaliação, agora só confirmam. Ele fala que ficar preso naquela torre fez com que ele fizesse um monte de coisas, até adotando um discípulo. Ele não lembrava da época com exatidão, mas foi quando ele passou bastante entre os andares 50 e 60, encontrando um rapaz que foi largado na torre. Na época ele estava na ideia de criar um estilo marcial. Então, usando um grande manto e máscara de caveira, ele se apresenta ao rapaz, agindo como um monge misterioso. Depois disso, ele começou a treinar o garoto, fazendo ele equilibrar jarros com água enquanto ficava em um pé só, mandando levantar pesos extremamente pesados e dizer que ele tinha que concentrar o chakra no abdômen para conseguir quebrar uma pilastra. Porém, aquilo tudo era uma fraude. A única coisa que ele fazia era usar força bruta. Refletindo agora, ele sente pena do rapaz e fica feliz de ter usado uma máscara, definitivamente não querendo se encontrar com ele. Ele pergunta como foram as coisas do mundo exterior e continua uma longa conversa. Voltando para casa, deitado em sua cama, ele abre novamente a janela de status, não encontrando mais a mensagem de limite do tutorial alcançado. Sua idade também voltou aos 24, como se ele realmente tivesse perdido 12 anos de sua vida. Seu objetivo agora é apenas conseguir uma boa quantia de dinheiro e viver uma vida de paz e sossego até morrer. Porém, mesmo que muitas mensagens tenham sumido, uma continuou. A que diz que o ciclo infinito foi removido. Abrindo a mensagem, ele descobre uma quest, mandando ele matar 3 bosses dessas respectivas dungeons. Ao mesmo tempo, ele é chamado do lado de fora do seu quarto.
Abrindo a porta, o porteiro fala que algumas pessoas da guilda Ares vieram visitá-lo. O protagonista disse que não está interessado, mas o porteiro insiste. Vendo que eles não vão parar até deixar extremamente claro que não quer entrar, ele cede o guarda até onde o recrutador está esperando. Lá sentado no sofá, um homem de terno com um guarda atrás o espera. Kim é direto ao assunto, falando que deixou extremamente claro que não queria se juntar a uma guilda. O homem se apresenta como Byoyong Kang, o gerente de recursos humanos da guilda Ares. Ele pergunta se o protagonista realmente consegue fazer progresso como um caçador sem guilda, falando que não haverá sofrimento desnecessário quando se juntar a Ares. Kim entende suas intenções, perguntando se eles realmente foram até sua casa para ameaçá-lo. O segurança fica irritado com a petulância de Kim, mas é parado por Byoyong, que o aconselha a não fazer nada insensato. Kim fala que conhece bem a guilda deles, dizendo que são um bando de escórias que monopolizaram metade das dungeons da Coreia. Durante sua conversa com seus ex-colegas, ele descobriu que para adentrar em uma dungeon, ele precisa ter um bilhete de permissão. A guilda Ares monopolizou 66% de todas as dungeons do país, desde as dungeons de rank A, que são perfeitas para farmar, até as de rank D, que são boas para orientar iniciantes. No fundo, eles deixam os outros com apenas duas opções: pagar o seu bilhete caro ou se juntar à guilda. O segurança soca a mesa tentando amedrontar Kim, e novamente sugere para ele pensar melhor na proposta, já que eles podem acabar com sua vida caso não aceite. O segurança joga a mesa na parede. Esse homem é um caçador de rank A. Pergunta se o MC tem chances contra ele. Com um sorriso no rosto, ele continua os provocando, despreocupadamente sentado no sofá. Kim levanta e tira sua chinela, dizendo que vai ensinar boas maneiras para eles. O segurança irritado parte para cima dele, mas com uma chinelada na cara, o arremessa na parede. O outro olha assustado para o seu amigo, enquanto o protagonista calmamente caminha até ele. Antes de ir até ele, Byoyong pensa que ele até tem um bom potencial, mas é apenas um peixe grande em um aquário pequeno. O segurança, que treinou diretamente na guilda Ares, estava preparado para deixar ele de joelhos, ou pelo menos assim era para acontecer. O mesmo, agora enterrado na parede, está completamente desmaiado e o seu superior confuso com a situação. Ele se pergunta como Kim é tão forte mesmo não usando magia. Enquanto o protagonista se aproxima perguntando se ele sabe o que mais odeia, o homem encurralado na parede entra em desespero, enquanto o protagonista continua falando. A coisa que ele mais odeia é quando tentam ameaçá-lo. Com um sorriso maléfico em seu rosto, ele acerta Byoyong. Já à noite, Kim está na casa de um amigo falando sobre o acontecido. Ele fala que talvez tenha exagerado e que os caras da Ares são implacáveis em suas vinganças. Mas o protagonista não teme nem um pouco eles. Se continua explicando que ninguém mexe com eles porque costumam guardar rancor, fazendo ameaças, impedindo de se juntar a guildas e silenciando eles dentro das dungeons. Ele fala que o protagonista fez foi meio brutal e oferece que ele entre na guilda, sendo recusado. O protagonista agora tem um plano em mente e pergunta se ele já ouviu falar do laboratório do Adoro. Ele ficou curioso durante esses 12 anos, porque ele foi o único que não conseguiu escapar da torre. Suas perguntas eram cheias de raiva e ressentimento. Quem foi o desgraçado que fez isso? Por que prenderam ele por 12 anos? Ele acha que se conseguir desvendar esses segredos, vai encontrar o responsável. Então fazê-lo sofrer igual ele sofreu. O laboratório do Adoron é uma masmorra de rank C. Seu boss é um cientista maluco meio ciborgue que adora fazer experimento nos outros. Ela é conhecida por ser um bom lugar para os iniciantes ficarem mais fortes. Siun não tem certeza se vão permitir sua entrada, já que essa dungeon também é propriedade da guilda Ares. Indignado, Kim pergunta se não há nenhuma lei para prevenir o monopólio. Mas Siun explica que o governo não tem tempo para lidar com problemas dos caçadores. Ele complementa dizendo que o motivo de conseguirem matar pessoas em dungeons sem serem pegos é porque a polícia não consegue investigar lá, categorizando como mortes acidentais. O protagonista decide invadir o lugar, mas o albo é contrariado por Siun dizendo que eles vigiam o local 24 horas por dia. Ele decide enfrentá-los de frente, novamente sendo repreendido, já que fazer isso vai fazer com que a guilda se torne sua inimiga. Lembrando o que fez com as últimas duas pessoas da guilda, ele diz ser um pouco tarde para pensar nisso. Na sede da guilda Ares, eles estão discutindo sobre sua expansão para a China, Rússia e Japão. Satisfeito com o progresso de sua expansão, Seung Nueu, que é um caçador de rank S e diretor da filial coreana da guilda, ele fala que o tempo necessário para expandir para outros países não importa, se eles sempre estiveram à frente da concorrência, comparando a quando você está fugindo do boss de uma dungeon, onde você não precisa ser mais rápido que ele, e sim o mais rápido do que o cara do teu lado. Um de seus funcionários vem entregar a análise de nível dos status de Yoyo no Kim. Analisando as filmagens de seus movimentos no tutorial, eles usaram uma máquina que mede com precisão o status das pessoas. Vendo seus status, ele fica impressionado, já que são totalmente bizarros de forte. Ele pergunta se conseguiram o recrutar. Descobrindo que não, ele fala que a guilda é melhor sem ele. Recrutar um cara como protagonista seria um benefício muito grande para a guilda. Com suas habilidades, ele poderia fazer incríveis progressos em labirintos e nas dungeons. Porém, ele poderia não ficar satisfeito e ir atrás do seu cargo como diretor. Ele fala para esquecer de recrutar ele e o ensinar uma lição,
Quando Will tá saindo da sala, ele é abordado por um homem ruivo de cabelo preso. Esse homem fala que estão com problemas no laboratório Adoro. Nas montanhas de Sheombo, uma jovem moça pede para que os seguranças da masmorra deixem-a entrar para caçar. Eles dizem que para poder entrar ela precisa de um bilhete. E se tá precisando caçar tanto, é melhor ir no labirinto, que é de graça. Ele se aproxima da garota, que parece ser uma arqueira. Ela pede para deixar ela passar só dessa vez. E olhando bem de perto a garota, ele fala que pode acabar mudando de ideia se ela der seu número. Vendo essa cena, o protagonista se aproxima. O homem fala que ali não tem nenhum banheiro e se precisar cagar é melhor ir no mato. O MC retruca dizendo que precisa entrar na dungeon. O homem acha que é algum tipo de brincadeira, já que lá é um local realmente perigoso. Kim continua se aproximando. O segurança fala que se ele não sair agora vai apanhar. Já sem paciência, ele fala que já esperou demais, enquanto tira sua chinela. Os homens ficam confusos com aquilo, enquanto o MC chama os dois. O homem acha que ele é algum maluco e tenta o mandar embora. Quando se aproxima, é acertado pela chinela do protagonista, sendo arremessado alguns metros para trás. Seu outro amigo vira para entender o que aconteceu, enquanto o protagonista se aproxima por trás. Como ele acabou exagerando um pouco e a chinela explodiu, ele manda o cara entregar os sapatos dele. Com um olhar ameaçador em seu rosto, ele diz que se não entregar agora vai terminar como o outro. Agora, usando os sapatos que mais parecem uma parte de armadura, ele disse ser super leves e confortáveis. Isso porque o homem pagou 5 milhões de wons pela magia de redução de peso. Dizendo que não é um cara malvado, ele entrega suas chinelas para ele. A menina que tava ali fala que tá de saída, enquanto o homem desolado olha as chinelas explodidas do protagonista. No quartel-general da guilda de Seul, Young-Lee grita com Yun, perguntando como que ele deixou que o protagonista saísse assim. Yu reclama por ela tá gritando com ele, e fala que Kim não é alguém que possa ser parado. A única coisa que ele pôde fazer foi alertar sobre a guilda Ice. Eles lembram do tempo que estavam na dungeon. Normalmente o protagonista não é o do tipo que causa problema e deixa as coisas para lá, mas se alguém mexer com ele, a história muda. Todo mundo vai ver a verdadeira personalidade transtornada dele. Kim é mostrado dando uma olhada em seus novos sapatos, enquanto seus companheiros falam que não deveriam se preocupar tanto com ele. Depois de conversar sobre a guilda Ares, ele perguntou sobre os status dele, deixando até Young assustada ouvindo isso. Dentro da dungeon, Adormo está procurando novas cobaias para continuar o seu exame. Um grupo de aventureiros está escondido observando ele. Eles se perguntam o que fazer. A guilda Ares não se importa com o boss, afinal ele não gera tanto lucro. Como já estão ali, eles recomendam que deveriam pegá-lo. Mas a jovem moça do grupo questiona se conseguiriam fazer isso com seus níveis de habilidade. Eles fizeram uma pesquisa antes de entrar na dungeon, descobrindo que o boss tem uma defesa alta, porém o seu ataque é baixo. Se conseguirem cansar e é suficiente, vão conseguir derrotá-lo. Determinados, eles se preparam para enfrentar o boss, mas acabam vendo um homem caminhando até ele. O grupo se pergunta quem é aquele cara que tá cara a cara com o boss. Há 12 anos atrás, seus companheiros de equipe descobriram o que Kim passou quando criança. Em um orfanato, ele era mandado não arrumar confusão e tentar não demonstrar que ele não tinha pais. Depois que seus pais morreram, seu primo colocou em um orfanato e roubou sua herança, talvez por ter perdido sua fé na humanidade, mesmo que normalmente esteja bem. Se alguém tentar controlar ou pressioná-lo, ele não conseguirá guardar o seu rancor perverso. O monstro gigante meio ciborgue se pergunta o que deve experimentar primeiro enquanto faz faíscas usando suas lâminas. O protagonista manda ele parar, mas ele continua rindo da situação, se perguntando por que ele deveria parar. Com apenas um chute, ele destrói o corpo do boss, deixando todos assustados com aquilo. Vento de novo a sua janela de status. Agora uma das missões está completa, sendo a próxima no vilarejo da floresta. O grupo de aventureiros o reconhecem. Ele é o número 1 nos assuntos mais falados da comunidade de caçadores, o jogador avançado. No subsolo da guilda Ares, o lacaio do chefe da guilda está falando com Xiaomion, chefe de gerenciamento da guilda. Ele mostra a avaliação do protagonista, o deixando impressionado que alguém que acabou de sair do tutorial tem 2 atributos rank D. Mion fala que ele é praticamente um monstro, e pergunta se querem que ele tome conta desse cara. Eles já sabem que o protagonista invadiu uma de suas dungeons, e comenta que deve ter sido humilhante para o diretor. Se o protagonista for realmente tão forte, talvez ele não consiga só dar uma lição nele, tendo que matá-lo, mas fará o melhor para ser discreto, já que seu chefe está ocupado com as coisas na China. As coisas lá andam bem complicadas, já que há 2 anos, quando a guilda Pado foi formada, eles praticamente monopolizaram metade das dungeons da China. O líder da guilda por trás do sucesso só teve fora da torre por 4 anos, e todos os membros de alto rank também são famosos por suas habilidades monstruosas. Mas o que é mais impressionante é que a identidade do líder da guilda, um caçador de rank S, é desconhecida. Já que eles estão muito ocupados com essas coisas na China, eles não planejam se esforçar muito para cuidar do protagonista. Ele, que está tirando fotos, fica impressionado quando com o quão a tecnologia avançou. Tirando foto e seu herói do ficando impressionado por possui jogar jogos pelo celular. Ele fala que a dungeon que ele pretende enfrentar é gerenciada pela sua guilda, mas o boss não tá no momento.
Kim, indignado, pergunta o porquê e ele responde que ele foi derrotado há algumas semanas. O sistema na vida real funciona diferente na Toei. Lá os monstros levam mais ou menos um dia para se regenerar, já na vida real eles seguem regras diferentes. Monstros comuns regeneram a todo momento, mas o boss demora algum tempo para voltar. O protagonista fica assustado pensando que vai esperar um mês inteiro para poder derrotá-lo, mas é tranquilizado com a notícia que falta só 2 ou 3 dias para o respawn. Ele pergunta quando que ele vai registrar o seu ranking na Associação de Caçadores, já que com esse ranking ele vai conseguir algumas vantagens com patrocinadores e dinheiro. Quando ele fala de dinheiro, o protagonista já se anima perguntando quanto que pode ganhar. Ele explica que depende do rank. Por exemplo, ranks B conseguem ganhar até 1,3 milhões. Já ranks mais altos conseguem ganhar bem mais. Ele mesmo ganha 7 milhões de wons. No outro dia, Yoyunu vai até a Associação de Caçadores junto de Sion. O homem na recepção pergunta se ele está lá para se registrar, perguntando o nome do protagonista. Assim que ele descobre que ele é o cara que escapou depois de 12 anos, ele lembra que Victor estava procurando por ele. Achando ele bem arrogante para um novato, ele espera que sua pontuação seja no máximo de rank B. Ele entrega uma caixa para o protagonista. O olho da verdade, ela vai medir a sua grade de status e mostrar no holograma perto dele. Quando Yoyunu segura a caixa e o holograma aparece, o homem olha assustado para os status mostrado lá. Ele grita falando que não faz sentido ele ter aqueles status e novamente vemos notícias de Yoyunu se espalhando. As pessoas da internet comentam que tirando magia todos os seus status são rank A, e que não existe ninguém assim no mundo. Voltando de carro, Yoyunu fica impressionado com quão rápido as notícias se espalham pela internet. Sion fala que é inevitável, já que além de seus status monstruosos ele também causou uma confusão dentro da dungeon da Guilda Ares. Sion avisa que a Guilda Ares provavelmente já juntou informação suficiente sobre ele, e que depois do aviso de hoje não vão ficar parados em relação a isso. Enquanto manda o protagonista tomar cuidado, ele está jogando em seu celular. Ele começa a rir mostrando seu celular. Ele fala que na tela de carregamento do jogo tem um caçador fazendo uma pose ridícula cheio de efeitos baratos. Sion, com um olhar sério no rosto, fala que aquele é ele, deixando um clima constrangedor no carro. Ele pergunta se Sion não tem nada para fazer, já que os outros mestres de guilda estão sempre ocupados e ele parece estar sempre com tempo livre. Ele disse que é tão ocupado quanto e só tirou um dia de folga para poder ajudá-lo, mas o protagonista não acredita muito nesse papo. Voltando ao subsolo da Guilda Ares, os dois ali estão impressionados com a força do protagonista. Mion fala que eles não precisam se preocupar, já que ele chamou Xiong, um caçador que está prestes a se tornar ranking S na China. Já no vilarejo na floresta, Yoyunu e Siu estão esperando que o boss regenere. Enquanto eles entram mais a fundo na floresta, um homem a alguns metros os observa com um sorriso no rosto. O protagonista pergunta quem é o cara que anda com eles. Siu explica que ele é um ajudante para juntar os materiais. O protagonista não entende muito bem que materiais são esses, mas ele explica que os materiais dropados pelo boss poderiam ser vendidos por 20 ou 35 milhões de wons. O protagonista assustado pergunta para que alguém usaria esses materiais. Siu entende que alguém que se veste como ele dificilmente entenderia para quê, já que eles servem para fazer armas e armaduras. O ajudante pede para gravar a raid, explica que dá para ganhar dinheiro fazendo transversões, e o Yoyunu, um mercenário de primeira, quer ganhar 80% do lucro. Eles seguem caminhando mais a fundo na floresta. Siu entrega um mapa a ele dizendo que mais a fundo na floresta ela se torna um labirinto. O protagonista, que não faz ideia de como ler o mapa, o joga fora enquanto se aproxima de uma grande árvore. Ele vira para o ajudante e fala para gravar bem, enquanto se prepara para dar um soco nela. Seu soco é tão poderoso que destrói grande parte da floresta, criando um caminho até o boss, um ogro de 2 cabeças. O ajudante fica impressionado com as habilidades de Yoyunu gravando e seguindo ele até o boss. Com um pulo, o protagonista vai parar na altura do boss, desviando de seu ataque e subindo em seu ombro. Ele o chuta, o fazendo cair enquanto sobe em cima dele. Debaixo do luar, em poucos segundos, ele eliminou um boss da dungeon. Enquanto o ajudante está feliz que o seu vídeo vai viralizar, o homem em cima da árvore os observa com um sorriso maléfico em seu rosto. Este homem é Xiong'an, que estava analisando as capacidades do protagonista, concordando que ele realmente faz jus ao nome de jogador avançado. Seus status físicos são avassaladores sem precisar de magia ou habilidades. Porém, foi bem fácil de perceber como derrotá-lo. Amanhã, no dia que ele vai invadir o pântano, será um momento para atacá-lo. Protagonista, que já está lá, sente que tem algo estranho. Quando recebe uma mensagem no celular, foi seu Yeon, que está preocupada com ele. O protagonista continua avançando. Ele não teme a Guilda Ares ou qualquer outra coisa, já que ele é forte. No dia anterior, seu Yeon questiona por que ele quer entrar nos territórios da Guilda Ares, respondendo que tem alguns assuntos para tratar lá. Ela continua insistindo, perguntando quais são esses assuntos, mas ele prefere não revelar. Ela pergunta se ele tá fazendo aquilo só para ir contra a Ares e ele responde que tem um pouquinho disso. Seu Yeon suspira. Ela sabe que não precisa se preocupar com ele, já que ouviu quais suas habilidades, mas ela ainda se sente preocupada, falando para ele evitar se encontrar com os membros da guilda. Como o pântano é uma dungeon de rank A, Ares também deve estar esperando para invadi-la assim que o boss regenerar. O protagonista olha e agradece pelos conselhos, mas com certeza ele não vai seguir. Já na dungeon, ele se encontra com um dos membros da guilda que o ameaça com sua faca. Ele grita tentando intimidar,
enquanto o protagonista lembra das palavras de sua amiga. Vendo o homem em posição de ataque, ele pergunta se eles nunca aprendem. Assim que ele chega, começam a desrespeitá-lo. Aí apanham por não o levarem a sério. O protagonista, já cansado, fala que é sempre a mesma coisa. E irritando o cara que parte para cima, uma explosão é vista enquanto o protagonista calmamente sai de lá. Andando no chão fofo do pântano, ele é observado por um monstro na água, que assim que detecta que ele chegou perto o suficiente, vai para cima dele. Em sua frente, um crocodilo com mais de 20 metros. Ele fica impressionado com o seu tamanho. Lembrando das palavras de sua amiga, ele sabe que seu couro é forte e resistente e que seus dentes valem muito dinheiro. O protagonista sorri maleficamente quando parte para cima do boss, o acertando em cheio. Ele fala que vai o matar rápido e lotear tudo, mas é surpreendido com o monstro tentando fugir. Ele segura pelos seus 2 rabos, não deixando que entre na água. O monstro desesperado escuta o protagonista falando de um ataque chamado balanço gigante, enquanto é girado violentamente no ar. Ele o arremessa numa montanha, mas impressionantemente ele sobrevive e volta para atacá-lo. Vendo a aura assassina do boss, o protagonista fala se ele quer apanhar mais, enquanto é observado por Xiaogan. O crocodilo o ataca, e o Yunu se prepara para acabar com ele, mas tem suas pernas presas por correntes brilhantes. Xiaodan, que o atacou desprevenido, fala que é hora de morrer enquanto o boss abre a boca para atacá-lo. Ele rapidamente usa suas mãos para escapar do ataque do boss, e quando volta a olhar para suas pernas, tem correntes vermelhas brilhantes prendendo. Confuso sem saber o que é isso, Xiaodan, em cima de uma pedra, fala que isso se chama correntes mágicas, e que é perfeito para usar em alguém como ele que não tem magia. Sentado no chão, o protagonista pergunta quem é ele, que desce da pedra se apresentando. Ele foi enviado pela Guilda Ares para lidar com ele pessoalmente. Protagonista surge de terra fala que ele é um assassino da guilda, enquanto ele confirma. Ele fala que ficou impressionado com a força bruta dele, já que ele conseguiu lançar o crocodilo com extrema facilidade. Ele tá ciente do quão poderoso ele é, porém preso nessas correntes não vai conseguir se mover. E o Yunu tenta se soltar, mas percebe que as correntes não se mexem. Ele explica que isso não é uma corrente qualquer e sim uma corrente mágica. Isso quer dizer que para conseguir escapar ele tem que usar magia. Esse plano foi especificamente desenvolvido para ele, que acabou de sair da torre e não tem magia. E o Yunu pergunta se realmente está em apuros, deixando Xiaodan estressado. Ele fala que todos são assim. Uma vez pegos desprevenidos, eles agem como se não fosse nada. O protagonista, que continua agindo como se não fosse nada, deixa ele ainda mais puto, sacando sua espada e indo atacar Yunu. Assim que sua espada entra em contato com ele, ele ativa uma habilidade fazendo uma grande explosão. Ele acha que conseguiu matá-lo, mas quando a fumaça se dissipa, e o Yunu está perfeitamente bem, se perguntando se era para ter acontecido alguma coisa. Isso deixa ele totalmente assustado. O ataque não surtiu efeito algum nele. Ele tenta atacar mais uma vez, mas é surpreendido por um soco, jogando para longe, e o Yunu se aproxima falando que deveria ter prendido o corpo inteiro dele. O homem confuso pergunta como isso é possível, enquanto as correntes se desfazem. Após isso, o Yunu quebra a árvore que ele tá preso, e assegura. Já que ele é um assassino, ele sabe o que vai acontecer agora. Enquanto vemos o crocodilo, ele é jogado em cima do crocodilo, o matando instantaneamente. A notificação de conclusão da missão aparece em sua frente, dizendo que a janela de status vai ser atualizada. Voltando para a Guilda Ares, Mion descobre que Xiaodan foi morto pelo protagonista. A árvore em que ele estava preso já havia sido engolida pelo pântano, não deixando nem que eles recuperarem os restos mortais. Xiaodan era um caçador com 2 status Rank S, junto com 7 habilidades. Alguém tão forte perdeu para Yunu. Mion fica preocupado e ao mesmo tempo estressado, pensando em como vai conseguir lidar com ele. Voltando para casa, Yunu está deitado no sofá pensativo. Ele suspira logo depois, abrindo sua janela de status. Novas coisas foram adicionadas. Ele ganhou a habilidade de varredura de status, e também um convite do sistema para ser guardião temporário. Ele não entende muito bem, mas fica feliz que alguma coisa mudou. Ele achava que ia completar a missão e receber alguma informação da torre, mas o que recebeu foi um convite que expira em 2 horas. Siu chega em casa, perguntando se ele já jantou, e o Yunu aproveita a oportunidade para checar sua nova habilidade. Usando a varredura de status, ele consegue checar os status de outra pessoa, mas ele acaba não conseguindo ver muitas informações devido ao baixo nível da habilidade. Ele fica bravo, dizendo que isso é inútil, fazendo Siu achar que foi com ele. Sentado no sofá, ele espera com que o sistema atualize, para que ele possa descobrir alguma coisa sobre a torre. Quando o relógio bate às 12, todo ao seu redor fica escuro e ele é teletransportado para uma sala. Nessa sala, uma mulher o espera sentado na mesa da sua frente. Com um olhar vazio em seu rosto, ela o cumprimenta, dizendo ser sua assistente, AVI. Ela fala que enquanto estiver vivo, eles vão se ver com frequência. O protagonista fica animado, pensando que finalmente vai ter algumas de suas perguntas respondidas. Ele finalmente vai entender o porquê ficou preso na torre. Cara a cara com a Av, ele espera com que ela fale alguma coisa. Ele pergunta se ela não vai dar uma explicação e acaba descobrindo que ela só responde as coisas. Como primeira questão, ele pergunta quem o aprisionou na torre do tutorial. Porém, ela não pode responder, já que a varredura de status dele é muito baixa.
Ele fica bravo já que para ter suas perguntas respondidas precisa aumentar o seu nível de varredura. Ele continua fazendo algumas perguntas, mas ela não responde nenhuma, deixando ele tão estressado que dá um cascudo nela. Sem saber quem é ela ou por que ela o trouxe, ela não consegue nem responder suas perguntas. A Vi fala que tem uma coisa que ela pode contar: os guardiões são aqueles que defendem. Ele respira e desiste, perguntando quais são as informações que ele precisa saber. Ela explica que como atualmente ele é um guardião temporário, quando subir de cargo ele vai conseguir respostas mais detalhadas das perguntas. Ele pergunta como se torna um guardião oficial. Ela responde que em 5 dias uma fenda vai aparecer na região em que ele vive. Em sua parte mais profunda ele vai encontrar uma chave para aumentar o nível da varredura. Conseguindo essa chave ele se torna um guardião de verdade. Voltando para casa ele fica pensativo sobre o que aconteceu, pensando que vai fazer tudo o necessário para conseguir informação. No outro dia ele se reúne com os mestres de guilda, explicando que uma fenda vai aparecer. Todos ali reunidos ficam assustados com a informação, já que uma fenda significa desgraças eminentes. Já na sede da guilda Ares, o diretor quebra a mesa no soco. Depois de ouvir o relatório que um dos caras mais fortes da empresa foi morto, ele fica extremamente puto e fala para não economizar gastos para ter sua vingança. Ele os manda arranjarem um mercenário que seja mais forte do que o anterior, e deseja ver Yoyo no morto. Depois de eliminá-lo, ele voltará sua atenção na guilda Pado, já que seus membros estão sendo eliminados por uma força especial mascarada. Então vemos o protagonista encantado com o anel, um pequeno item que custa mais de 2 bilhões de wons e é encontrado em labirintos. O protagonista pergunta qual é a diferença entre labirinto e dungeon. Eles explicam que nos labirintos dá para encontrar artefatos igual esse anel, mas dungeon só consegue recursos dos monstros ou pedras de cristais mágicos. Eles falam que esse anel é encantado, comparando com aqueles que tem em jogos. Usando sua habilidade ele consegue descobrir que o anel é um item classe A com habilidade de pirocinese. Porém ele não consegue ver muitas coisas devido ao nível baixo da habilidade. Achando sua habilidade uma bosta, ele pensa que quando terminar as coisas que tem para fazer é melhor visitar um labirinto. Ele lembra da conversa que ele teve com a VI, e pergunta se eles sabem sobre uma fenda, deixando todos em alerta quando escutam isso. Basicamente uma fenda é quando o chão se abre do nada e uma quantidade interminável de monstros começa a sair de lá. Aqueles que testemunharam pessoalmente chamaram de portões do inferno. A VI que falou isso tão calmamente fez o protagonista considerar que não era nada demais, deixando ele puto com isso. Ele pergunta o que aconteceria se uma fenda abrisse na Coreia. Todos ficam pensativos, já que provavelmente eles conseguiriam parar uma fenda de ranking baixo, mas iria transformar a área inteira em um terreno baldio. Algumas guildas iam tentar combater a fenda. Já a guilda Ares provavelmente ia mandar uma equipe de ninguém e falar que ajudou na defesa contra a fenda. O protagonista olha para a carne em seu prato e fala para eles comerem bastante e descansar bem para os próximos dias, deixando eles meio confusos. Alguns dias depois no aeroporto, algumas pessoas percebem um pequeno terremoto acontecendo. Esse terremoto aumenta e o chão começa a rachar. Uma fenda vermelha começa a se abrir de pouco em pouco, até ganhar um enorme tamanho. Enquanto isso, em um castelo distante, um homem encapuzado se aproxima de uma enorme mesa circular. Ele fala que a 9ª classe despertou. O homem sentado nessa mesa pergunta se foi completamente despertada. Ele explica que não, mas irá despertar totalmente em breve. O momento não poderia ser melhor. Esse homem com aparência demoníaca olha para Yoyunu esperando ver do que ele é capaz. Voltando para o aeroporto, as pessoas estão no chão, amedrontadas por causa do terremoto. Alguns conseguem se manter de pé, mas outros simplesmente caem de joelho. Um helicóptero jornalístico sobrevoando o local avisa para as pessoas evacuarem a área devido à aparição de uma fenda. O aeroporto foi bloqueado e os caçadores foram enviados para lá, porém rios de monstros continuam aparecendo da fenda. A situação está piorando cada vez mais, como uma guerra entre humanos e bestas. Elas implacavelmente avançam para cima dos humanos. Alguns desesperados não conseguem fazer nada, porém um membro da equipe usa uma habilidade prendendo alguns monstros e usando o tempo para eliminá-los. Ele, como caçador experiente, manda o novato se levantar e continuar lutando. Porém, mesmo matando vários monstros, ele percebe que a situação tá cada vez pior, já que os reforços não chegam. Não importa quanto eles matem, sempre continua aparecendo mais. Eles têm que atacar a localização correta onde a fenda abriu. O homem escuta um barulho, e quando olha vê um esqueleto gigante se aproximando. Esse é um monstro de rank A, fazendo as pessoas ficarem sem esperanças. Quando o esqueleto vai atacar, o homem manda que todos eles corram, enquanto tenta proteger o ataque. Porém, mesmo se defendendo, o impacto é tão grande que joga ele para longe, parando em um carro. O esqueleto se aproxima, ficando cara a cara com ele, preparado para dar o golpe final. Porém, no último segundo é parado por Yoyunu. Com as mãos no bolso, ele chuta sua cabeça quebrando. As pessoas ali o reconhecem. As roupas casuais pretas que ele usa logo o identifica. O jogador avançado das notícias está na sua frente. Vendo o estrago que causou no esqueleto, ele abre a janela de status,
percebendo que precisa ir mais a fundo no aeroporto para encontrar a chave. As pessoas se aproximam impressionadas que ele derrubou um esqueleto com um golpe, mas por causa da distração momentânea, eles são atacados pela Ordem de Monstros. Vendo essa cena, Yuno acha que pode dar uma mãozinha até a ajuda chegar. Ele pega o bastão que o esqueleto gigante usava, pulando e girando algumas vezes no ar, então joga o bastão na pilha de monstros que estava ali, matando vários deles. As pessoas olham aquela destruição e sentem esperança de que podem ser salvos com ele. Porém, o protagonista vai embora da cena, deixando o resto com eles, fazendo com que voltem a lutar e sobrevivam até a ajuda chegar. Mesmo lutando incessantemente, eles começam a ficar cansados e os monstros não acabam. O general fala que se desistirem agora vai ser um massacre para as pessoas que estão lá fora. Em um momento de descuido, ele é atacado pelas costas, porém o monstro é morto em um único golpe de espada. O líder da guilda Seul chega para ajudar, dessa vez com sua espada e roupa samurai. Ele está preparado e com todos os membros de sua guilda. Um barulho do outro lado de uma pilha de carros chama sua atenção. Um monstro morto cai ao lado deles. Seo-yeon, junto com os membros de sua guilda, aparece. E um pouco depois Seo-kon também chega. Com todas as guildas ali presente, ele pensa que finalmente está salvo. Seo-yeon pergunta sobre Yuno, que deveria ter chegado primeiro que eles. O homem fala que o jogador avançado acabou de entrar dentro da fenda. Uma atitude que seus amigos já esperavam pela sua impaciência. Agora todos reunidos começam um contra-ataque contra os monstros. Seo-kon usa uma habilidade para fortalecer seu escudo. Pegando a dianteira da artilharia, ele avança até a manada de monstros, eliminando vários deles. Sion, usando movimentos rápidos e precisos, também luta contra os monstros. Já Seo-yeon, que usa magia de raio, joga esferas de energia que explodem em uma rajada de luz, queimando os monstros. Yuno está observando o abismo. Pelo que Avei disse, ele precisa chegar até a parte mais profunda. Ele vê que existe um caminho que os monstros usam para subir, e olhando um pouco em volta ele encontra um carro. Uma ideia surge em sua cabeça. Ele arranca as portas do carro e as usa como dois escudos, pulando na horda de monstros. Um goblin que tá passando tenta avisar para seus companheiros, porém de nada adianta. O verdadeiro monstro pousa no meio da horda, deixando eles assustados. Como um búfalo, ele avança pelo caminho, jogando os monstros em todas as direções. Alguns caem de volta no abismo, fazendo ele perceber que não falta tanto para chegar lá embaixo. Ele joga as portas do carro que estava segurando e pula no abismo, pousando em uma pilha de monstros. Chegando no fundo da fenda, ele vê um monstro vermelho se aproximando. Ele parece diferente dos outros, mais forte e com cristais espalhados por seu corpo. O escalador carmesim é um monstro que porta a chave que o protagonista precisa. Ele avança imediatamente para tirá-la dele, dando um soco em direção ao monstro, que consegue desviar e contra-atacar ou jogando para longe. O protagonista, assustado, não tem tempo nem de pensar, já que o monstro avança nele. Yuno consegue desviar e contra-atacar com um chute e um soco em sua cara, jogando o monstro no chão. Ele fala algumas coisas enquanto aponta para o protagonista, que não entende e continua a ir para cima dele. O monstro consegue parar o seu soco com uma mão, atacando o alvo em seguida. Nessa batalha, o protagonista está com claras dificuldades para enfrentar o inimigo. Percebendo um corte em sua barriga, ele se questiona se deve usar aquela habilidade, se levantando e falando que o monstro agora está lascado. Sem que ele entendesse, o protagonista começa a preparar uma pose de luta, como um verdadeiro artista marcial. Na época que Yuno ainda estava preso na torre, ele lembra que nas histórias de artes marciais as pessoas escapam de suas provações após obterem a iluminação através dos treinamentos espirituais. Ele sabia que isso era só besteira de filme, porém ele continuava o treinamento, já que a sua esperança de alcançar uma iluminação e sair da torre era mais forte. No começo ele só imitava artes marciais que via na TV, porém foi uma perda de tempo, já que seus socos não faziam nada contra os monstros. Ele achou que tudo isso era um desperdício, porém em determinado momento ele conseguiu arrancar a cabeça de um monstro com apenas um soco. Os status que ele ganhou ao limpar a torre centenas de vezes tornaram algo falso em real. Ele tentou esquecer desses dias, já que eram muito vergonhosos. Enquanto se prepara, o monstro o ataca. Mesmo vendo um soco chegando, ele se mantém calmo e usa uma técnica chamada Fúria do Imperador, socando violentamente a cabeça do monstro. O ataque é tão poderoso que abre um buraco nas rochas ali perto, dando aquela destruição. Ele fica feliz que não tem ninguém em volta e que essa mania de gritar o nome das técnicas é muito vergonhosa. Ele pega a chave, que atualiza a sua missão. Daqui a 3 dias ele vai se encontrar novamente com a Avei, e acha melhor que dessa vez ela tenha respostas para dar. Ele observa um pequeno drone sobrevoando sobre sua cabeça. Suas filmagens estão sendo mostradas em um telão na guilda Ares. Eles estão assustados com essa demonstração de poder. O chefe pergunta se ele é realmente um Rank A. Sua assistente fala que esses são os resultados oficiais da Associação de Caçadores. O chefe pergunta se isso parecia como Rank A, mesmo com sua magia subdesenvolvida. Não usando itens ou armaduras e com uma roupa esportiva, ele conseguiu demonstrar feitos assustadores. O chefe pergunta se Will conseguiu as informações.
Ele acha que até mesmo toda essa força bruta tem um limite e ordena para que se preparem completamente para eliminá-lo. No dia seguinte, na Associação de Caçadores, vários repórteres fotografam os líderes de guilda e o protagonista. Eles estão recebendo um reconhecimento pelos seus esforços contra a Fenda. Enquanto todos estão de terno, o protagonista está casualmente vestindo sua roupa esportiva, enquanto é filmado pelo ajudante da Hyde na floresta. Ele está bastante contente que tem várias pessoas vendo sua live. Comentários não param de subir quando o protagonista é premiado. Um homem que parece ser do exército observa de cima a baixo analisando sua roupa. Ele pergunta se precisa trazer roupas novas para ele, mas é respondido com petulância pelo protagonista, o deixando profundamente irritado. Após receber os seus prêmios, ele pergunta se pode ir embora, mas antes que pudesse responderem, ele corre até a saída. Os seus amigos ali presentes nem se impressionam mais com essas coisas, já que o protagonista é Albin que não se prende às amarras da sociedade. Nós somos mostrados ao castelo da Guilda Pabo na China. Uma mulher em uma grande banheira de água quente observa a TV, vendo a filmagem do protagonista lutando contra o monstro carmesim. Ela observa suas posições e seus movimentos assustada, saindo da piscina e rapidamente perguntando qual o nome dele. Sua assistente fala que ele é o caçador Yu que acabou de sair do tutorial. Ela manda que descubram tudo sobre ele do seu passado até o presente. Enquanto a assistente concorda, um homem vestindo kimono branco entra na sala. Ele a cumprimenta e fala que traz notícias a respeito da subjugação da guilda Vion. Nem olhando para ele, ela pergunta quais são as informações. Parece que eles conseguiram tomar controle de todas as dungeons da região sul, porém um executivo foi capturado pela guilda Ares. Enquanto se seca, ela fala que se um executivo caiu na mão de inferiores, ele nem merece estar na guilda. Ela amarra seu cabelo, e fala que é vergonhoso eles não estarem conseguindo capitalizar todas as guildas no próprio território. Enquanto olha para o protagonista na tela com um olhar de apaixonada, ela fala que esse é um pequeno preço a se pagar, para continuar mantendo esse juramento. Voltando para a Coreia, Seo Yun pergunta para o protagonista se ele entende o quão famoso se tornou. Ele virou uma figura pública agora, mas não entende o quão difícil isso pode ser. Na internet as pessoas postam notícias e comentários maldosos sobre ele. Eles falam que foi por ele ter ido receber o prêmio de roupa casual e chinelo, e depois fugir de lá. Yunu não se importa com isso, já que não irá vê-los novamente, e vai continuar vivendo do jeito que quer, deixando seus amigos preocupados com seu futuro. Ele se levanta falando que precisa sair. Quando seus amigos questionam para onde vai, ele respondendo que irá para um encontro, deixando todos em choque. Quando ele sai, todos ali ficam preocupados com ele. Mesmo que tenha saído da torre há pouco tempo, ele já fez vários inimigos. Seokun fala que não deveriam se preocupar com ele, já que é forte. E também não é como se ele saísse por aí arrumando confusão. Ele vai para um beco isolado. Enquanto espera o tempo do convite acabar, uma luz forte cerca seu corpo e ele novamente vai para a sala de AVI. Ele pergunta se a varredura de status subiu de nível. AVI responde que após lutar contra o demônio carmesim, ele foi de menor rank para rank inferior, não a deixando nem um pouco satisfeito com isso. AVI fala para ele acalma. Iti só tá repetindo o que foi instruída a dizer pelo sistema. Ela fala que as informações que ele pode acessar são praticamente as mesmas, o deixando puto pra caralho. Mas agora que ele se tornou um guardião oficial, ela pode compartilhar as tarefas que ele deve completar. E uma vez que tenha completado elas, ele poderá descobrir tudo o que quiser. Agora que ele se tornou um guardião, seu papel é impedir todos os escaladores que sobem a torre. Ele fala que ficou preso na torre por 12 anos e nunca viu um deles, mas é corrigido falando que não está se referindo à torre do tutorial, e sim à torre que consiste em 12 camadas na qual a Terra faz parte de uma delas. O que ele tem que proteger é a 9ª camada, a Terra. E o Yunu só queria saber quem o aprisionou na torre, e agora virou um protetor da Terra. Todas essas coisas são complicadas demais para alguém que só queria viver em paz e sossego. A VI fala que se ele não parar os escaladores, a 9ª camada será destruída, o que significa o fim da vida dele e dos seus amigos. Ele fica indignado por não ter escolhas e só ter que se calar e obedecer. A VI tenta amenizar a situação dizendo que não era bem assim, deixando o protagonista mais puto ainda porque ela não consegue dar um bom motivo. A VI, que tem o prestigioso título de administradora do novo sistema, está sendo muito mole com ele. Ela chama seu nome, mudando seu tom de voz para uma voz séria. Porém o protagonista responde mais sério ainda, fazendo a VI perceber que essa abordagem não vai dar certo. Ela muda o tom, explicando que o fato de terem escolhido ele para ser guardião foi para seu próprio bem. Ela também fala que vai ter recompensas, que vão aumentar conforme ele mata mais escaladores. E o Yunu agora fala num tom de voz calmo e sereno. Ele pergunta em qual nível de varredura ele precisa estar para saber quem foram os filhos das putas que criaram a torre e trancaram ele dentro. A VI novamente fala que o nível de varredura dele tem que ser maior para ter acesso a essa informação. Ele pergunta quantos escaladores ele precisa matar para subir de nível, mas a VI fala que não tem o número exato, já que eles também têm níveis. Para conseguir as informações que quer,
Ele precisa matar 5 escaladores de rank alto. O demônio carmesim que ele enfrentou antes era provavelmente um escalador de ranking baixo, fazendo ele entender como é que esse sistema funciona. Voltando para sua casa, ele está em uma biblioteca, observando sua janela de status. A única mensagem nova que tem lá é que ele vai receber uma notificação quando um escalador aparecer. Toda essa baboseira de que a Terra está dentro de uma torre e que ele precisa ser o salvador da humanidade, tudo isso é muito complicado. Então, para simplificar as coisas, o que ele tem que fazer é bater em uns monstros até conseguir descobrir quem aprisionou ele dentro da torre. Enquanto tá pensando nisso, ele recebe uma ligação da Seo-yeon. Quando ele atende, ela fala que ele tá em sérios problemas e que é para ver as novas notícias imediatamente. Quando ele abre a TV, se depara com os apresentadores falando do assassinato que ele cometeu em um membro da guilda Ares. O protagonista vai para a casa do Seo Kwon. Os celulares não param de tocar, porém ele está tranquilamente deitado no sofá. Seo-yeon fala que ele já era famoso assim que saiu da torre do tutorial. Depois de limpar a fenda sozinho, sua popularidade só subiu. Porém agora, com acusações de assassinato, outros países podem começar a prestar atenção nele. Ele pergunta o porquê que eles estão tão preocupados. Seo-yeon, fulminante de ódio, pergunta como eles não estariam preocupados. Ele tá olhando para ela e um sentimento estranho passa pela sua mente. É como se ele tivesse sendo repreendido por sua esposa, mas ele nunca se casou ou teve uma namorada. Então ele pergunta se Seo-yeon gosta dele. Ela respira, mas não consegue controlar sua raiva, ativando sua habilidade de raios. Ela pergunta se ele acha que ela tá brincando, e se falar mais uma coisa desse tipo, ela vai fritar ele. Seon chega lá mostrando seu celular, várias chamadas perdidas de repórteres e também está como assunto número 1 no Twitter. Seokon fala que essa não foi a primeira vez que aconteceu, e Seon lê alguns dos artigos sobre eles. As matérias, além de estar falando sobre ele, estão tentando arruinar a reputação das outras guildas, mas o protagonista parece que não tá ligando tanto para isso, que até impressiona eles por sua falta de preocupação. Seokon recomenda só deixar o celular desligado igual ele, e fala que a coletiva de imprensa começa em 30 minutos. Os outros dois que não sabiam da coletiva perguntam se ele planejou alguma coisa. Eles até acham que ele pretende arrebentar todos os jornalistas e declarar a guerra contra a guilda Ares. O protagonista fica decepcionado pela forma que eles pensam que ele vai agir, enquanto Seokon ri da situação. Na guilda Ares, o diretor pergunta se está tudo indo de acordo com o plano, e o responde que sim e explica toda a situação. Julgando pela opinião do público, vai ser muito difícil que ele consiga sair dessa. O diretor fica satisfeito, pensando que quem bate primeiro ganha a luta, e como já é tarde demais para fazer as pazes, ele planeja ficar um passo à frente do Yoyonu, acabando com ele de uma vez por todas. Na coletiva de imprensa, os jornalistas perguntam se essas informações são verdadeiras, se ele realmente atacou a guilda Ares. O protagonista, vendo todas essas pessoas tirando foto e gravando, fala que não sabe como as conferências de imprensa realmente funcionam e só vai fazer do jeito dele. Ele escolhe um dos repórteres, que pergunta como é que ele está se sentindo nesse momento. Ele simplesmente responde que tá uma merda. Outro repórter pergunta se é verdade que assassinou um membro da guilda Ares, e ele sinceramente responde que sim, deixando as pessoas ali chocadas. Ele complementa que não sabe por que a Ares está tratando ele dessa maneira. Ele só recusou a proposta deles uma vez e eles já foram tão longe, mostrando o vídeo de seu encontro com o assassino. Embasbacados pela reviravolta da situação, as pessoas continuam vendo o vídeo. Toda a conversa que ele teve com o assassino está sendo mostrada para a mídia. Eles questionam onde isso foi gravado. Ele fala que foi na Dungeon do Pântano, onde ele foi para derrotar o boss. As pessoas continuam não acreditando, falando que as gravações poderiam ter sido alteradas. Porém, sabendo disso, ele tira o celular do bolso. Esse celular é do cara que tentou matar ele. Ele não sabe exatamente que conteúdo tem nele, já que está bloqueado, mas vai descobrir isso quando levar para a polícia. Ele cumprimenta dizendo que, como um novato que acabou de sair da torre, a única coisa que ele pôde fazer foi se defender. Ele fala que o assassino foi morto pelo Mega Crocodilo em uma emboscada. As pessoas ali começam a escrever o que ele falou e compartilhar na internet. Ele sai da palestra irritado que precisa fazer tantas coisas chatas. Agora o jogo contra a guilda Ares virou. O protagonista que estava sendo acusado agora é aplaudido, enquanto a guilda Ares é acusada de mentir. No escritório, o diretor tá puto em como ele virou o jogo com simples gravações de áudio. Ele subestimou achando que ele era só músculo e sem cérebro. Mas ele não vai deixar isso acabar assim. Em um restaurante, seus amigos estão impressionados com a sua meticulosidade. Eles não esperavam que ele ia conseguir uma gravação e ainda pegar o celular do assassino. Mas o protagonista fala que o celular não era do assassino. Na verdade, ele só pegou no quarto aleatoriamente. Eles questionam se as outras coisas também são mentiras, mas ele corrige dizendo que a gravação é verdadeira. Como eles ficaram dizendo que a Ares era perigosa, ele ficou gravando áudios a todo momento, mas não imaginava que seriam tão úteis como foi agora. Eles falam que se a polícia pegar esse celular e investigar, ele vai ser descoberto. Mas ele explica que provavelmente os caras da Ares vão fazer uma visita a ele. Aí ele vai simplesmente mandar eles caírem fora do jeitinho dele. A guilda Ares está sediada nos Estados Unidos. Elas são uma das maiores guildas do mundo e tem sedes em várias localizações.
porém aparentemente nenhum outro país concedeu tantas dungeons como a Coreia. Seja um plano ruim ou uma proposta, isso não importa para ele. Eles têm muito a perder nessa luta, mas ele não. Um tempo depois, em o estacionamento, Yoyuno manda Se-un ir para casa sozinho que ele precisa fazer uma caminhada. Ele vai até um beco e percebe que está sendo seguido por várias pessoas. Ele sabia que algo assim aconteceria se ele ficasse sozinho, mas não esperava que fosse tão rápido. Um dos homens se aproxima e fala que alguém está à sua procura e que é para ele o seguir. O protagonista fala que não quer, e o homem responde que vai levá-lo à força. Yoyuno fica impressionado com a coragem deles enquanto tira vegetais do chão. O ninja fica bravo com sua petulância e o ataca, usando uma magia em suas duas mãos, mas esse ataque é facilmente parado usando os repolhos. Depois de verem o chefe sendo arremessado para longe, todos os ninjas o atacam ao mesmo tempo usando todo tipo de habilidade, porém nenhum de seus ataques é forte o suficiente para penetrar sua pele. Nisso o elevador começa a descer e os capangas ficam preocupados com quem poderia estar vindo. O elevador explode com um brilho intenso e o guia do protagonista sendo jogado pela porta. Ao ver aquela explosão, os capangas se preparam para deter o invasor e nosso protagonista surge caminhando no meio da fumaça. Ion provoca eles dizendo que aquele era um lugar cheio de tralhas, mostrando que eles tinham muito dinheiro. Um dos capangas puxa sua espada enquanto questiona quem era ele e como ele conseguiu entrar na base. Nosso protagonista se apresenta como o ceifador que veio acabar com eles enquanto se aproximava deles. Ao mesmo tempo, em uma sala ao lado, uma garota estava presa com cordas de energia e cheia de marcas. Se-un questiona se ela não gostaria de começar a falar, pois a guilda dela havia abandonado ela. A garota simplesmente o olha séria sem dizer nada, enquanto Se-un manda ela parar de resistir. Ele menciona que ela pode dizer as informações internas da guilda que poderia ser libertada. Ainda assim, ela continua apenas observando sem mudar a expressão ou dizer algo. Isso acaba irritando Se-un, que manda seus capangas levarem ela para mais uma sessão. Mas um dos capangas menciona que ela pode não resistir às suas táticas, perguntando se ele tinha certeza disso. Se-un ignora o aviso, dizendo que mesmo não acreditando que ela vá dizer algo, devem fazer de tudo para forçá-la a falar. Ele aceita a ordem e se aproxima da garota para levá-la. Nesse momento, um barulho alto surge atrás da porta, seguido de um brilho intenso de explosão. Aquilo impressiona o Se-un, que observa enquanto ouvem os passos leves do protagonista. Ion surge dizendo que soube que estavam procurando por ele, e zomba dos caçadores, perguntando se eles já acabaram de fazer cócegas. Vários gritos são ouvidos através das ruas escuras, revelando que os caçadores foram derrotados. O último dos caçadores, que estava de pé, é pego pelo pescoço pelo Ion, enquanto ele implora para ser liberado. Nosso protagonista dá um sorriso, dizendo que ele parecia ser um cara especial. Nisso ele pede que o caçador o guie para o local onde estava a pessoa que o procurava. Eles chegam em um bunker nos arredores de Gwanju, em Gyeonggi-do. Dois guardas conversam sobre a guilda empenhada em construir aquele lugar e que era tudo feito com dinheiro sujo. Mas seu companheiro explica que apenas eles iriam aceitar caçadores como eles e pergunta se ele não acha aquilo divertido. O caçador concorda com seu companheiro, mencionando que eles teriam uma celebridade indo para aquele local. Seu companheiro confirma, dizendo que é o Ion que estava sendo levado para lá. Eles discutem sobre Ion aparecer tanto na TV, sendo bem destemido, enquanto menciona que ele seria pego pelo time 1. Nisso, o parceiro dele menciona que o alto escalão estava irritado, perguntando se ele não viu o que o protagonista fez na conferência. Nesse momento, algo cai do céu a alguns metros de onde eles estão, explodindo o chão. Os dois guardas se preparam para o que quer que tenha causado essa explosão. Nosso protagonista surge segurando seu guia pelo pescoço. Ele tenta confirmar se estava no local correto e o guia menciona que sim. Então os guardas reconhecem o Ion, enquanto ficam preparados para qualquer movimento dele. Enquanto isso, dentro da base, alguns capangas ouvem os barulhos da confusão que ocorria na entrada. Quando ele olha para dentro da sala, acaba vendo a garota sentada e presa, que o encara um pouco mais calma. Nosso protagonista o provoca, dizendo que ele já tinha uma convidada enquanto estava atrás dele. O presidente pergunta sobre o time 1 enquanto tenta entender como ele havia chegado lá. Ion tenta confirmar se era a equipe que foi mandada para lidar com ele, dizendo que no momento eles estavam descansando, igual todos os capangas da sala ao lado, e dá ao gerente uma escolha entre levar uma surra ou sentar para conversar. Enquanto Se-un fica impressionado, o parceiro dele puxa uma espada e tenta acabar com Ion. Mas nosso protagonista simplesmente acerta um chute direto no parceiro dele e o joga longe. Ao derrubar o capanga, Ion provoca eles, dizendo que o pessoal estava bem agressivo mesmo tendo convidado ele. Ele completa perguntando se eles costumam tratar assim seus convidados. Se-un começa a rir enquanto lembra terem dito que ele era rank A, enquanto os caçadores do bunker eram no mínimo rank B+. Alguns estavam quase no rank S e foram mandados para pegar o Ion. Mas mesmo assim, todos eles acabaram
sendo derrotados pelo protagonista. O caçador lembra também que o relatório mencionava sobre Ion ter impedido a crevasse sozinho. Nisso ele reconhece que Ion era o Rank S que estava no topo da classificação. Ao notar esse ponto, ele reconhece que mesmo sendo um Rank S não conseguiria vencê-lo mesmo armado. Nosso protagonista o chama, perguntando se ele estava surdo. Seon volta a atenção e Ion repete as escolhas que tinha sido entregue para ele. Por um momento ele perde a cabeça até começar a se controlar e aceita conversar. Os dois se sentam frente a frente em uma mesa, enquanto o presidente planeja descobrir a extensão do poder dele. Ele sabe que não pode se precipitar nessa conversa, enquanto deseja descobrir mais. Ion decide começar a conversa perguntando sobre o pagamento. Seon fica confuso e o protagonista diz que ele gostaria de um pagamento como compensação pelos danos que a Ares causou a ele, pois além de enviar os assassinos para acabar com ele, ainda espalharam informações falsas na mídia. Completa dizendo que não iria deixar isso passar em branco, e Seon pergunta o que ele deseja. Nosso protagonista exige 10 bilhões de won pelos danos, além de algumas dungeons para iniciantes como um bônus. Ao ouvir o pedido dele, Seon se enfurece reclamando que ele estava indo longe demais. Mas Ion diz acreditar ser um valor aceitável visto o porte deles. O presidente começa a tremer de ódio enquanto tenta se manter firme na frente do protagonista. Ele reconhece que apesar de conseguir o dinheiro ser simples, os direitos às dungeons iniciais não seria tão fácil assim, até porque ele percebe que o desejo de Ion seria um monopólio de novos caçadores. Nosso protagonista decide provocar ele dizendo que incluiria mais 500 milhões por estar fazendo ele perder tempo. Seon pergunta se ele via algum benefício em continuar com uma má reputação com a Ares. Ele ainda lembra que se fosse apenas o dinheiro, ele poderia ter aceitado o acordo que recusou. Nisso ele menciona que se Ion se tornar um membro da Ares, ele poderia ter todo tipo de suporte com as dungeons para iniciantes. Ion fica curioso com a ideia enquanto o gerente pergunta o porquê ter uma guilda grande como inimiga quando podem trabalhar juntos. Mas o protagonista diz que ele não tem jeito, pois estava tentando puxar um assunto no meio do seu pedido de compensação. Além de lembrar que tá fazendo tudo isso enquanto ainda tinha a garota amarrada ao lado. Nesse momento ele pergunta o que estavam planejando fazer com ela. Nosso protagonista diz se garantir e já avisa que se eles se meterem com ele de novo, iriam se arrepender. Seon se irrita com o comentário dizendo que Ion é muito convencido. Ainda assim ele insiste em pedir sua compensação e manda ele parar de fazê-lo perder tempo. Nisso ele se levanta e pergunta se iria querer aceitar os termos ou partir para o combate mesmo. De volta ao apartamento do Seon, o protagonista surge o que impressiona ele. Seu amigo grita com ele perguntando quem era a garota que ele estava carregando. Enquanto isso, em um local estranho com um enorme castelo em ruínas, surge um sujeito de cabelos presos caminhando pelas ruínas do castelo. O homem observa a torre à sua frente dizendo que estava chegando à 9ª camada. Voltando ao apartamento de Seon, o amigo dele explica o que houve e como ele conseguiu resgatar a garota. Seon lembra o quão poderoso é Seon e Ion diz que ele pode lidar com as coisas se ele estiver com medo. Ele pergunta o porquê seu amigo trouxe a garota para lá. Nosso protagonista explica que ele queria uma garantia e estava curioso com algumas coisas que deixa Seon confuso. Mas Ion pede para não se preocupar por ser algo pessoal. Isso ainda deixa Seon preocupado e decide ir atrás de espólios das dungeons por ter muitos chefes. Ion observa a garota deitada e nota sua tatuagem no ombro. Aos poucos ele começa a notar que ela lembrava algo. Apesar da regra do vazio obrigar ele a abandonar a si mesmo, ele ainda lembrava da máscara de caveira que ele era obcecado. Ele se pergunta se era apenas uma coincidência que aquela garota possuía uma tatuagem igual àquela máscara. O protagonista abre a janela de status e descobre as informações da garota Honglin exceto suas habilidades. Nisso ele descobre que ela não tem nada de especial nos seus status. Quando ele percebe que não conseguia lembrar daquela garota, decide que seria melhor perguntar direto para ela mesma quando acordar. Nesse momento, Ion recebe um aviso sobre um escalador iniciando a escalada para a 9ª camada. Por culpa disso, ele acaba sendo convocado para a torre em alguns segundos. Ion recebe a informação e fica paralisado tentando entender. Ao chegar no local da AV, ele reclama por ter sido chamado com tanta pressa. Ignorando o comentário dele, a diretora avisa que ele está vindo. Isso deixa o protagonista confuso, querendo saber quem era ele. Ela explica que seria o próximo escalador com um tom mais preocupado. Nosso protagonista pergunta que tipo de pessoa é ele e quando deve aparecer. A diretora abre sua janela de alerta e começa a falar as informações. Mas nisso Ion acerta um soco na cabeça dela reclamando que ela não diria nada se não fosse pela janela de alerta. A V lembra que ela não tem culpa pois as autoridades dele sobre status estavam muito baixos como ela já havia mencionado várias vezes. Ion reclama que a notificação não serve de nada perguntando o porquê ele foi chamado para lá. Ela explica que tem um favor a pedir para ele, o que deixa o protagonista confuso. A diretora explica que esse escalador seria diferente dos outros e o guardião precisaria se preparar com antecedência. Nosso protagonista questiona o que precisaria fazer e a diretora explica que ele precisa despertar sua mana o quanto antes ou estará em perigo. Isso anima Ion imaginando que ele seja de nível alto, e a V diz que só despertar a mana não serviria de nada se ele fosse, pois se ele fosse de um nível tão alto assim poderia significar
significar a destruição total do mundo. Ela diz que o protagonista não seria capaz de lidar com essa crise sem magia. Ion pergunta se ela não tem certeza de onde vai acontecer e se poderia virar um Servace. A diretora explica que Servaces podem acontecer ou não, então ela não sabia as possibilidades. Tudo o que ela sabe é que um escalador depende de suas habilidades e conquistas. Com isso, Ion entende que seria um escalador nível intermediário chegando e o problema seria a falta de informações. Ele se irrita com a situação e levanta o punho, o que preocupa a V, pedindo para parar de bater na cabeça dela. A V diz que ele foi criado muito mal, perguntando se os pais dele não ensinaram que não pode bater em uma garota fofa como ela. Mas Ion explica que seus pais morreram quando ele era muito novo em um acidente de carro, e por isso ele não os conhece direito. Então a V se levanta para pedir desculpas para ele por ter dito aquilo. Nosso protagonista já relaxa ela, dizendo que ele não liga tanto para isso e não precisa de desculpas. Ao ouvir essa resposta dele, a V reconhece que o Ion é uma pessoa gentil de verdade. De volta à base da guilda, o protagonista reclama se não teria algo de errado com o método deles, acreditando ser uma fraude. Ele lembra terem explicado que ele sentiria a mana fluir bem rápido. Seu Ion pede para ele tomar cuidado e não apagar o círculo mágico, pois ele custava 5 bilhões de won. Ion reclama que seria bom se ele pudesse fazer aquilo por conta própria. Mas seu Ion explica que nunca ouviu de um caçador conseguir despertar a mana sem a ajuda de um mago. Ela ainda diz ser necessária sua ajuda para concentrar a mana dele, e seria o único jeito para liberar sua mana. Nosso protagonista pergunta se não resolveria usar uma poção de mana, e sua parceira começa a perder a paciência. Nesse momento, o amigo do protagonista chega perguntando o que eles estavam fazendo, pois aquele era o quarto dia de treino e não demonstrava avanço, o que irrita Ion, achando que ele queria provocá-lo. Sion explica que estava por lá para entregar uma mensagem para ele. Ele pergunta se Ion criou uma guilda por terem recebido documentos de criação de guilda, o que o impressiona. Seu Ion se impressiona perguntando quando foi que ele fez isso. Nosso protagonista explica que, como ele conseguiu algumas dungeons, precisaria organizar tudo, e eles comentam sobre o nome da guilda. Mas nisso ele pergunta se a garota que ele salvou já acordou depois desse tempo. Seu amigo diz que ela ainda continua inconsciente. Ion pergunta se ela não estava em coma, e Sion explica que a enfermeira já havia dito ser culpa do trauma. Com isso, o protagonista reconhece que precisa continuar a esperar. Porém, ele se irrita por estar sentado no círculo mágico há dias e não sente a sua mana surgindo, dizendo que não dá para saber se funcionou. A parceira deles pergunta se não é melhor ir atrás de alguém que consiga penetrar até a fonte de mana do Ion. Sion pergunta se ela falava da Nakagawa Yasumi, e ela confirma. Essa conversa deixa o protagonista confuso, pensando sobre o que seria essa ideia. Eles explicam que a mestra da guilda japonesa, Izanami, possui uma habilidade que permite usar o sangue do caçador para aumentar os atributos. Ion fica animado perguntando se não seria mais fácil fazer isso. Só que ele nota que precisaria ir até o Japão para se encontrar com Yasumi. Isso deixa ele revoltado, dizendo que era irritante, enquanto arrasta sua mão no chão. Sem perceber, ele apaga uma pequena parte do círculo mágico, o que deixa seu Ion em estado de choque. Por culpa disso, os dois tentam acalmar ela, enquanto a parceira deles causa uma tempestade de raios. Enquanto isso, em frente ao labirinto intermediário de Sujinami em Tóquio, se ouviam gritos de desespero. A mestra Yasumi se via em um confronto perigoso contra um ser poderoso com seus aliados pedindo por ajuda. Uma lâmina de energia surge indo na direção dela, e Yasumi avisa seus aliados para desviarem. Porém, eles não conseguem reagir a tempo e são afetados pelo golpe. O efeito disso é os dois aliados dela praticamente desintegrados, enquanto ela observa os outros aliados derrubados. Yasumi reclama da falta de habilidade de seus aliados até notar alguém se aproximando. O escalador se aproxima da mestra ajoelhada após desviar do ataque dele. Ela pergunta quem era aquele ser poderoso na sua frente. Nisso ele explica que, apesar de ter desviado do golpe, por sorte ainda iria responder a pergunta dela. Apenas não sabia qual nome poderia escolher, pois recebeu vários nomes pelos caçadores. Alguns o chamam de escalador e outros de destruidor ou até demônio e deus do relâmpagos. Mas ele diz que o nome favorito dele era Sheoma, e nisso ele golpeia Yasumi. Com isso, Ion recebe um alerta que o escalador alcançou a 9ª camada em Sujinami. Ao receber o alerta, ele ignora seu Ion, quase destruindo o local, e pede carona para seu amigo. Enquanto eles seguem para o aeroporto, Ion continua de olho nas notícias sobre o caso do escalador, vendo o caos que estava sendo criado. Ele se pergunta se iria ficar tudo bem sem ter a mana despertada. Sion pergunta o motivo de querer ir para o Japão tão de repente, afinal ele estava reclamando de precisar fazer essa viagem antes. Ion dá uma desculpa dizendo que tinha coisas para resolver no Japão. Porém, o amigo dele pergunta se ele tinha um passaporte, o que faz o protagonista ficar encarando ele calado. Ele se pergunta o que poderia fazer agora, pois ele precisava ir logo para o Japão encarar o escalador. Algum tempo depois, na sala de conferência da Associação dos Caçadores do Japão, 4 pessoas estão reunidas. Um dos homens à mesa pergunta como Yasumi conseguiu sobreviver, sendo que ela foi considerada morta nos noticiários. Yasumi explica que conseguiu reviver graças a um artefato que ela possuía. O sujeito pergunta se Sheoma era tão poderoso assim e ela confirma. Nisso ele menciona que a divulgação da morte de um rank S deixou os caçadores com medo de ajudá-lo.
duelos. Ainda completa dizendo que se nem Yazumi conseguiu vencê-lo, os outros não teriam muitas chances por estarem no mesmo rank. Eles reconhecem que a associação de caçadores estava com problemas e eles precisavam de alguma ajuda externa. Mas enquanto isso, as casualidades continuavam a ocorrer com a associação sem poder fazer nada a respeito. Só que nesse momento a TV exibe Ion no meio de um local destruído pelo Sheoma. E Azumi se impressiona enquanto perguntam quem seria ele. Ion se aproxima de Sheoma enquanto ele continua observando o protagonista com sua espada em mãos. Ele tenta abrir a janela de status apenas para ver que não tinha autorização, entendendo que não funcionaria contra escaladores. Com isso, ele pergunta se o escalador veio de um drama histórico oriental. Enquanto o protagonista pergunta quem era ele, Sheoma dispara uma lâmina de energia contra ele. O ataque colide com algo à sua frente e Sheoma nota Ion surgindo atrás dele preparado para atacá-lo. Sheoma consegue se defender do golpe com sua bainha. Ion manda ele não ficar balançando sua espada do nada, pedindo para que ele responda sua pergunta. Nisso, Sheoma reconhece que ele conseguiu desviar do seu golpe, dizendo que vai responder a pergunta dele se apresentando. Com isso, ele volta a disparar uma lâmina de energia que Ion desvia por pouco. Ao olhar para trás, ele nota a explosão causada pelo ataque dele. Nosso protagonista reconhece que apesar de ele ser rápido, ainda dava para lidar com essa velocidade. Ele consegue reconhecer que aquele golpe poderia parecer bem simples de início, mas a realidade é que o golpe é um conjunto de cortes liberados em conjunto para fatiar completamente o seu alvo. Ao reconhecer isso, Ion entende que precisa impedi-lo de usar sua espada, aproveitando a vantagem em batalha a curta distância. Nesse momento, Ion acerta um soco contra o escalador, conseguindo destruir a bainha dele e dessa vez atingindo ele em cheio. Seu golpe arremessa Sheoma contra a parede e o protagonista dispara contra seu inimigo para garantir não dar espaço para ele revidar. Sheoma dá um leve sorriso por achar Ion interessante. Com isso, ele evoca sua mana, o que afasta Ion. Ao se levantar, Sheoma pergunta quem era Ion, pois ele era o mais poderoso que ele já enfrentou nesses anos. Todos se impressionam com a mana que ele exibia enquanto caminhava até o protagonista. O amigo do protagonista pergunta se o crevasse emergiu há 2 horas. E Azumi explica que por isso eles estavam esperando por ajuda, enquanto imagina se foi uma boa ideia ter deixado ele ir. Nisso, Sion lembra que seu amigo apenas saiu correndo depois de sair do avião sem dizer nada. Ele se pergunta o porquê ele fez tanta questão de ir logo, acreditando que talvez Ion preveja onde e quando a crevasse iria acontecer. Enquanto isso, Ion segue desviando dos ataques de seu inimigo, tentando se aproximar, imaginando o que seria aquela habilidade. Mas Sheoma pergunta se aquilo realmente parecia uma habilidade para ele. Com isso, ele explica que Ion será devastado pela tormenta de raios, enquanto seria feito em pedaços pela espada celestial. O escalador explica que ele não usa algo igual, o que as pessoas que ele considera bárbaros chamam de habilidade. Ion nota o perigo do golpe e percebe que precisa desviar daquele ataque. Apesar de pensar em se afastar, ele nota que apenas daria vantagem ao seu inimigo e muda de ideia. Nisso, ele puxa Sheoma pela roupa e acerta uma cabeçada nele para evitar o golpe. Esse golpe deixa o escalador desnorteado, enquanto Ion se prepara para revidar. Com isso, o protagonista usa a habilidade Rei Absoluto, que atinge seu inimigo em cheio com um golpe direto. Nosso protagonista se pergunta se isso funcionou. Porém, ele se impressiona ao ver Sheoma de pé cheio de mana e com um brilho enorme sob sua cabeça. Sheoma diz que Ion, além de ser interessante, é poderoso enquanto caminha lentamente ao protagonista. Ele explica que esse golpe nunca pôde ser usado desde que ele se tornou um escalador e o provoca, dizendo para ele tentar se defender disso. Ion reconhece o perigo daquilo enquanto se aproxima para tentar reduzir a distância. O escalador diz que essa técnica é o motivo de ele ser chamado de Deus dos Relâmpagos. Com isso, ele destrói o campo à sua frente com a espada celestial, Relâmpago da Condenação. Na sala da associação, Sion fica impressionado com o poder monstruoso dele, dizendo ser completamente fora da realidade. Aquele ataque destruiu tudo na área, que foi atingida, apenas restando o campo fumegante. Sheoma reconhece a inteligência de Ion por ter se agarrado a ele no momento que o escalador balançou sua espada. Ainda assim, ele reconhece que o protagonista não saiu ileso, enquanto Ion sente a corrente elétrica de seu inimigo percorrendo seu corpo. Ion nota que o relâmpago continua a percorrer seu corpo, enquanto continua a tremer. Nesse momento, surge uma janela de alerta avisando que a mana foi obtida e sua grade mágica subiu para rank I, junto de vários alertas. Com isso, ele fica se perguntando o que estava acontecendo e se afasta do inimigo. O escalador volta a provocá-lo, perguntando se ele conseguiria ter sorte novamente. Nosso protagonista entende que aquilo não era uma habilidade do sistema, e sim uma técnica desenvolvida pelo Sheoma. Ele lembra que Sheoma seria um tipo de demônio de Novels representado por possuir nível mágico perfeito e um controle absoluto da mana. Sheoma pergunta se ele ainda pretende insistir na luta depois de ver a técnica dele. Ion pergunta se ele acha que aquela técnica é o bastante para assustá-lo,
e Sheoma se irrita dizendo que não teria como vencê-lo. O protagonista reconhece que não pode vencê-lo com o poder atual dele, mas se pergunta se pode ter uma chance aproveitando os relâmpagos que o deixaram energizado contra seu inimigo. Nesse momento ele lembra que quando estava preso na torre pela maldição havia apenas uma técnica que ele nunca conseguiu acompanhar. Sheoma Shingon é uma técnica marcial utilizada apenas pelos melhores artistas marciais do mundo. Ele lembra que as técnicas que ele usava eram apenas cópias das técnicas que ele tentou aprender nas novelas que lia. Com isso, Ion carrega sua mana e evoca um par de asas em suas costas. Nosso protagonista diz que Sheoma se tornou o mentor dele por 10 segundos, o que o impressiona. As asas nas costas começam a se contorcer em volta do protagonista, que vai se concentrando. Ele pede para deixar mostrar o que ele conseguiu aprender com seu mentor. Ion explica que sua técnica se resume a acumular todo o poder mágico em um único ponto e explodi-lo. Nesse momento ele usa a técnica chute divino de extrema destruição, que explode contra seu inimigo. O drone que os observava de longe acaba sendo atingido pelo impacto da colisão das técnicas e é derrubado. Ao cair, o drone apenas consegue gravar Ion parado no campo vazio e sozinho, sem nenhum sinal de Sheoma. Uma janela de alerta surge avisando que ele havia derrotado Sheoma e estava recolhendo informações de aprimoramento e direitos sobre status. Logo em seguida surge outro alerta do sistema, o convocando para daqui a 10 dias. Enquanto isso, no castelo Pado, uma mulher com a mesma tatuagem da garota ferida observava a luta de Ion. Ela fica impressionada, imaginando que ele seria o seu mestre. Naquele momento ela se lembra de quando estava na torre sendo derrotada por zumbis e acreditava que não teria mais como vencer. Quando ela desiste e só espera a morte, alguém surge e derrota todos os zumbis enquanto usava uma roupa desgastada e uma caveira. A garota se lembra que esse homem mascarado ensinou artes marciais para ela e o caminho da superioridade. Nisso ela questiona qual seria a área restante e seu aliado explica que seria a dungeon gerenciada pela guilda Veion. O seu aliado diz que se a conquistar todas as dungeons da China iriam pertencer à guilda Pado e a líder dá um mês para eles conquistarem. Esse pedido o surpreende e a líder menciona que iria com eles, pois ela jurou que daria um lugar à altura para seu mestre. Enquanto ela lembra que irá se reencontrar com seu mestre e fica cada vez mais feliz, ela acredita que precisa se apressar. Ao voltar para a Coreia, Ion é recebido por um caos absurdo de pessoas querendo falar com ele após ver a luta. Um enorme grupo de jornalistas enchem eles de perguntas enquanto não param de tirar fotos. Ion manda todos pararem de fazer perguntas enquanto Seon pensa que ele também queria perguntá-lo. Então ele joga a responsabilidade para seu amigo, dizendo que ele iria responder às perguntas. Com isso, todos os jornalistas cercam Seon enquanto Ion sai correndo de lá, fazendo seu amigo ficar irritado com ele. Ao chegar na base da guilda, Ion reclama que todos ficam a enchendo de perguntas pedindo que Seon lide com a situação. Mas nesse momento ele encontra a garota ferida de pé olhando. Ela abaixa sua cabeça agradecendo Ion por salvar a vida dela. Nosso protagonista se lembra do nome da Lin enquanto ouve as informações dela. Lin explica que era uma oficial da guilda Pado que foi capturada e torturada pela Ares após tentar ocupar as dungeons deles. Ion aproveita para perguntar sobre a tatuagem que ela possuía no ombro. A garota explica ser um símbolo dos oficiais da Pado e que a mestra dizia que essa tatuagem diz que somente o céu está acima de nós. Mas o protagonista fica sem entender direito e Lin apenas repete ser o que a mestra disse enquanto fazia a tatuagem. Ela se lembra da mestra dizendo para Lin que ela estava acima de todos e que todo o resto deve estar abaixo de seus pés. Quando ela tenta completar sua história, Ion se irrita e dá um basta. Essa atitude dele assusta Lin, que pergunta se disse algo errado e Ion tenta se acalmar. O protagonista acredita que isso é culpa de outro dos seus erros do passado, imaginando como aquilo foi acontecer. As frases da Lin eram coisas que ele fazia na torre na época que ele acreditava que se aprendesse artes marciais conseguiria sair da torre. Acontece que por culpa disso ele desenvolveu síndrome do segundo grau, fazendo ele imitar personagens de web novels e animes. Quando ele ouve os comentários de Lin, ele reconhece que alguém por aí está espalhando o passado sombrio dele com tatuagens. Nesse momento ele se lembra de alguém acreditando ser a pessoa que estava espalhando isso. Ion pede para que Lin passe uma mensagem para sua líder quando voltar para sua guilda. A mensagem seria que não vá atrás dele jamais enquanto ele demonstra estar bem sério. Depois dessa conversa, Ion envia Lin de volta para a China e alguns dias se passam. Mais um programa com Ai Yang começa, tendo Ion como convidado especial. Aquilo impressiona seu Ion ao descobrir isso, vendo o programa perguntando o que ele estava fazendo por lá. Seon diz que o protagonista precisava anunciar algo e qualquer coisa que ele faça agora é do interesse dele também. Ion já diz para a apresentadora que só apareceu porque precisava promover algo. Ele diz que havia criado uma guilda e estava recrutando interessados, o que deixa seus amigos ainda mais confusos. Alguns
Algum tempo depois Sion reclama por ele ter feito esse aviso na TV, enquanto Ion não imaginava que chegaria tantos interessados. Seu amigo diz que não vai ajudá-lo enquanto os dois ficam encarando as inúmeras pilhas de caixas dos currículos dos candidatos. Nisso, o protagonista faz um acordo com seus amigos para ajudarem ele em troca de poderem usar as dungeons iniciais às vezes. Seukon reconhece que só iam para chamar líderes de guildas poderosas para ajudarem ele nisso. Ele pergunta se o protagonista não iria ficar entediado tendo que cuidar de tantas coisas. Mas a resposta do Ion é apenas que ele tinha vontade de conseguir dinheiro. Ion explica que fez muito dinheiro com as passagens nas dungeons e agora tendo as próprias ele pode ganhar ainda mais. Seu amigo pergunta se não conseguiu o suficiente e seu Ion diz que devia ter relação com algum trauma de pobreza da infância. No meio das análises, eles recusam um caçador que reclama por ser um rank C experiente. Só que Ion diz apenas que olhou o currículo e não gostou do que viu antes de expulsá-lo da sala. Nesse momento, os candidatos notam quem era a pessoa recusada e ficam pensando quais seriam os requisitos para ser aceito. Enquanto isso, Ion observa os status dele, dizendo que apesar de não ter problema seus status de rank D, ele tinha personalidade egoísta. Nosso protagonista reconhece que apesar de reclamar das habilidades que recebeu no início, a nova habilidade é muito boa. Ele se lembra de conversar com a V, que agradece por ter derrotado o escalador Sheoma. Nisso ela explica que iria aprimorar as habilidades dele, e Ion se pergunta o que ela queria dizer com isso. A V diz que iria adicionar uma opção nas habilidades de autoridade sobre status, além de aprimorar o sistema de alerta. Ion não entende o que seria checagem de personalidade, perguntando o que esse aprimoramento iria servir. Mas ele começa a perceber a utilidade dessa habilidade durante as entrevistas dos candidatos. Ao chegar à candidata seguinte, ele observa os status dela, notando que possui uma personalidade oportunista. Enquanto não consegue se decidir, ele encara os candidatos ao lado e nota terem personalidades melhores. Um era amigável e o outro tinha senso de autossacrifício, fazendo ele ficar animado. Com isso, ele aceita os três na guilda, o que os deixa felizes. Nosso protagonista acredita que tudo vai dar certo desde que eles cumpram seus papéis com eficiência. Como Ion fica com preguiça, ele decide finalizar as entrevistas, o que faz seu amigo perguntar que recrutamento dura 1h30. Ele explica ter escolhido membros que não iriam roubá-lo na primeira oportunidade, e isso era o suficiente. Sion pergunta se ele os escolheu depois de checar os atributos e Ion menciona que eles não precisam ser tão bons, pois ele quem vai lutar. Mas ele pergunta o porquê não surgiu nenhum rank S nessas entrevistas. Nisso, seu amigo explica que pessoas rank S são tão raras que só existem 5.000 no mundo inteiro, e o protagonista pergunta a posição dele. Seu amigo diz estar na posição 163, enquanto Seukon está na 175 e seu Ion está na 161, o que impressiona Ion. Só que ele avisa que ao chegar no top 200 a pessoa fica famosa, o que faz eles tentarem tomar a posição um do outro. Nesse momento, Ion reconhece o nível de seus amigos e lembra de ver um gráfico de caçadores rank S com nomes riscados e pergunta o porquê. Sion explica que os nomes riscados são de caçadores que morreram. Nosso protagonista pergunta como tantos estão morrendo, e seu amigo explica que eles tentam conseguir um artefato para conseguir grau S, T+. Acontece que os caçadores só podem aumentar seus atributos até 3 grades acima do que ele conseguiu ao terminar a torre. Porém, eles podem ultrapassar esse limite caso adquiram um artefato de grau ST mais localizado nas partes mais profundas do labirinto. Ion entende que o labirinto funciona como um cemitério de caçadores rank S. Só que Sion explica que existem aqueles que roubam de outros caçadores que conseguiram esses artefatos. Com esse esquema, surgiram os assassinos de caçadores que acabam sendo expulsos do ranking, tendo seu nome retirado da lista oficial. O protagonista pergunta se os assassinos que o atacaram eram alguns exemplos deles e Sion confirma. Ele reconhece que a Ares gosta de jogar sujo contra os outros. Até que eles chegam a uma das 4 dungeons iniciais que a guilda Ares perdeu, chamado de Pântano Descampado. Nosso protagonista menciona que irá encarar o chefe e dar uma volta, então Sion pode ir embora se quiser. Quando lembra que aquilo dá dinheiro, ele se anima para entrar na dungeon. Ao abrir a porta, ele encontra 2 homens sentados tomando café que se assustam ao ver alguém surgindo. Então Ion lembra de ter dado uma surra neles antes e ainda os provoca perguntando se não levaram chinelada o bastante. Eles se desculpam enquanto Ion pergunta se pode entrar na dungeon, já que ele é o novo dono do lugar. O guarda tenta falar sobre os documentos não estarem finalizados enquanto Ion não dá a mínima e eles só aceitam. Nesse momento ele vai caminhando pela dungeon lembrando que faz tempo desde a última vez que ele esteve por lá. Então ele percebe alguém no seu caminho que estava feliz em conhecê-lo. Ion fica preocupado acreditando ser outro assassino da Ares vindo atacar ele. Apesar de ele mencionar que foi enviado pela Ares, o sujeito diz que não faz parte da guilda. Um grupo de pessoas
pessoas se reúnem atrás dele enquanto pergunta se já ouviu falar do grupo de assassinos de caçadores chamado Pandemônio. Esse grupo é lembrado por causar desespero a todos aqueles que reconhecem seu nome. A Pandemônio é composta por caçadores que estavam no top 100 do Rank S. Desde que eles recebam uma recompensa boa, os membros garantem a conclusão dos pedidos, fazendo serem considerados lendas da comunidade. Os rumores dizem que se você se tornar alvo deles, já é garantido que não irá sobreviver. Mas Ion não se importa com isso e questiona a ex-número 52, Ania Circular, dizendo que ela é uma maga experiente. Ania aponta seu cajado para ele, perguntando como ele não a conhece mesmo sendo um caçador. Nisso, Ion apenas manda ela não ficar se achando, o que faz ela ficar irritada com o protagonista. Ela começa a conjurar uma magia enquanto explica que foi graças aos debuffs dela que os outros alvos deles foram mortos. A maga usa um círculo de restrição mágica contra Ion. Com isso, várias faixas mágicas cercam o protagonista para prendê-lo dentro do círculo. Ion pergunta se ela pode fazer círculos mágicos e Ania se irrita por ele parecer não notar o risco que ele está correndo. Mas o protagonista admite que ele sabe o que está acontecendo e só está perguntando isso porque quer saber se deve matar todos ou não. Esse comentário de Ion faz Ania congelar de medo. Nesse momento, todos partem para cima do protagonista para acabar com ele logo. Enquanto isso, para Xian, na cidade subterrânea da Guilda Veion, aconteceu um ataque que fez várias vítimas. O caçador chamado Li tenta se manter de pé enquanto alguém diz que tinha mais expectativas. Uma garota de roupas chinesas se aproxima dele devagar, dizendo que se decepcionou, lembrando que ali era para ser o ponto-chave da guilda. Com isso, Li diz que apesar de estar acabado, os líderes dele estavam para chegar, questionando se ela poderia derrotá-los sozinha. A garota demonstra um certo interesse no que ele diz e faz ele acreditar ter uma brecha. Nesse momento, Li tenta acertar um golpe na garota, que desvia sem problema algum. Li se impressiona e a garota diz que apesar de ele não ser digno da técnica dela, ainda não queria demorar para encontrar seu mestre. Nisso, ela usa sua técnica, Extrema Força do Soberano, que lança Li para muito longe. Enquanto caminha pelos destroços da base, a garota diz que era um dia adorável e lembra da mensagem que sua enviada trouxe de seu mestre. A garota lembra que Lin conseguiu encontrá-lo antes, o que a deixou feliz e ressentida, acreditando que seu mestre está esperando. Ela se lembra da mensagem e acredita que ele não quer que ela vá atrás dele até completar sua promessa. Por isso que ela deve tomar tudo o mais rápido possível e construir um lugar digno para ele. Voltando para a guilda Arang, na área de Guangjingu, seu Ion fica impressionada vendo Ion trazendo a maga dos assassinos, dizendo que trouxe alguém para consertar o círculo. Ele pergunta se ela poderia fazer isso, e Ania responde com medo que conseguiria sim. A garota pergunta se caso ela consiga, ele iria deixá-la viver, e Ion diz que irá decidir dependendo do desempenho dela. Sua amiga reconhece a Ania, e Ion nota que ela realmente era uma maga bem famosa. Com isso, seu Ion pergunta como ele acabou trazendo ela, e o protagonista explica o que houve na dungeon. Depois da explicação, ela fica impressionada ao saber que ele venceu os assassinos da Pandemônio. Nisso, ela lembra dos atributos dele e nota que ele não deveria ser capaz de vencer eles. Ion apenas diz que seus atributos são estranhos e não tem muito o que fazer. Ele lembra que não adiantaria perguntar para ver, pois ela provavelmente iria dizer que a autoridade dele está baixa. Deixando de lado os atributos, Ion explica que só precisa dar uns sustos nela para que ela trabalhe direito. Com isso, o protagonista se lembra de como ela ficou implorando para sobreviver, se oferecendo para usar suas habilidades para poupá-la. O protagonista pergunta se ela poderia consertar sem o cajado, e ela diz que pode fazer isso sem a ajuda das habilidades básicas. Nisso, ele entrega o cajado e o hobby dela, que são de rank S+, para seu Ion, o que a deixa impressionada. Então Ion pede para que ela cuide da Ania, dizendo que iria retribuir o presente que ele recebeu. Depois de passar em uma loja de conveniências, ele encara um prédio, dizendo que estava na hora de agradecer os presentes. Ao chegar no prédio, a atendente em frente à porta toma um susto ao ver o protagonista parado ali. Vários seguranças se aproximam para expulsá-lo, dizendo que era uma área restrita dos membros da guilda Ares. Ion pergunta se Cell não estava por lá enquanto começa a mexer na sua sacola da loja. Nisso, ele puxa um item com o bastão da justiça, escrito nele dizendo que trouxe um presente para ele. Logo depois, ele mostra que estava com um martelo de brinquedo, perguntando se eles iriam querer reportar depois de levar uma surra. Nosso protagonista acerta os seguranças com o martelo e deixa os outros surpresos por estarem sendo destruídos dessa forma. Ele provoca novamente, dizendo que eles têm coragem por ficarem no caminho e apenas observarem o que estava acontecendo. Mas ele completa dizendo que eles devem estar preparados para serem mandados para o céu, o que os assusta. Enquanto isso, na sala do presidente, o celular toca com os seguranças avisando sobre Ion tentando entrar. Tudo o que Seon faz é ouvir os gritos de seus seguranças, o fazendo entender o quanto Ion é absurdamente poderoso. Com isso, ele teme que a notícia do ocorrido se espalhe e acabe com a reputação da Ares, fazendo ele pensar em chamar reforços. Porém, ele desiste da ideia para não ser visto como um incompetente por não resolver o problema. Antes que ele possa resolver o que poderia fazer, sua porta é simplesmente destruída com um chute do protagonista. Nisso, Ion entra na sala com seu martelo, dizendo que já fazia algum tempo, o que deixa Seon preocupado. Nosso vídeo termina aqui. Se vocês gostarem, deixe o like no vídeo que eu trago a próxima parte. Até a próxima. Tchau, tchau.